Então, nossa aula de hoje é a primeira aula do terceiro módulo, né, do módulo 3, na qual a gente vai falar sobre agora embriologia. Hoje a aula vai ser basicamente sobre gametogênese. Vocês vão ver que não é uma aula muito longa, é uma aula até relativamente direta. Eu, lógico, que aproveitei e coloquei bastante imagem, né, porque vocês sabem que eu gosto de explorar bastante as imagens, né, sob o ponto de vista microscópico. Então, inicialmente a gente vai falar sobre como começou a história da embriologia e depois a gente efetivamente vai falar sobre a gametogênese. Então, a embriologia, ela já data de muito tempo, ela começou efetivamente em 1820, 1830, porque antes disso tinha uma questão que era para além da ciência, que era uma questão de sociedade, né, de como as pessoas se viam enquanto sociedade em termos de responsabilidades, que eles acreditavam, muitas das culturas, a maior parte das culturas existentes à época, acreditavam que as mulheres elas ficavam grávidas por meio de um espírito, como se fosse uma questão mais etérea, né? Algo que fosse espiritual, que pudesse entrar pelas narinas ou boca delas, ou mesmo pelo ventre. Depois eles imaginavam que isso não era bem etéreo, né? Não era um espírito, era uma larva que vivia em umas árvores, numa floresta mítica, né? Numa floresta, digamos, cheia de poderes, e que essas larvas, elas carregavam... Oi? Alguém? Não, né? Que elas guardavam nelas informações que iam gerar um filho. Então a responsabilidade era, essa pessoa já existia dentro, né, na forma larval, e quando entrava no corpo feminino, ela só crescia. Então, quando iniciou-se a época do patriarcado, quando o homem chamou para si a responsabilidade sobre a sociedade, sobre a família especialmente, então ele se colocou no papel de criador e colocou a mulher somente como um papel passivo. Ela só gestava, mas a responsabilidade era dele. Então, vocês vão ver que nessa época já tinha, né, um estudo começado por Hipócrates e também por Aristóteles, mas principalmente por Aristóteles, porque ambos estudavam o desenvolvimento de aves, e Aristóteles ele achava que não era bem essa história larval. Ele já acreditava que o sêmen masculino, então esperma, então não chamava espermatozoide, eles não imaginavam o que tinha, né, nesse sêmen, misturado ao sangue menstrual. Isso é que gerava uma pessoa, né, é que dava origem a um determinado indivíduo. Então, nessa fase, por isso, né, o Aristóteles, como a primeira pessoa que, digamos, mais perto chegou do que é a realidade do processo de reprodução sexuada, ele foi considerado como o fundador da embriologia. E aí nós fomos para uma outra fase, chamada fase de pré-formação, em que era considerado dois tipos de aspectos, né? Um da pré-formação, em que alguns pesquisadores, eram muitos, sabe, pessoal, muitas pessoas na época dos anos de 1800, que acreditavam que tinha a célula masculina, ou a estrutura, porque nem sempre era uma célula, já consideravam, alguns autores, né, consideravam que era uma estrutura, um organismo já pronto, chamado animalíaco, o animal, e aí a corrente é chamada animalculistas, né, as pessoas que acreditavam que tinha esse animalíaco, que era uma estrutura já, né, um ser que vinha do corpo masculino e se desenvolvia já num corpo feminino, mas ele já era todo prontinho, né? E aí vários pesquisadores nessa época acreditavam nisso, alguns deles inclusive desenharam, né, as células masculinas, como está representado aqui em cima. Uma vertente acreditava nessa questão de ser um organismo já pronto, então eles desenhavam a cabeça do espermatozoide já no formato de um ser humano, num formato embrionário, assim, com o corpinho meio retorcido, na posição fetal, e só pensavam que no corpo feminino ele crescia. Então a mulher nada mais era do que uma gestadora de algo que já vinha pronto, né? Ela só deve permitir o crescimento. E outras vertentes já pensavam, não que era nesse animalíaco, eles acreditavam na teoria ovista. O que era essa ovista? Eles achavam que a estrutura ela vinha num ovo. Então nós seríamos ovíparos, né? Nós mamíferos seríamos ovíparos. O homem colocava o ovo no corpo feminino, e esse ovo já montado, já né, uma estrutura pronta, um organismo pronto, somente crescia.
Aí vieram... Quem queria falar? Eu ouvi um barulhinho de microfone. Não, professora, eu voltei que a professora falou aí que era na formação fetal, tipo um grão de feijão, né? Eles desenhavam assim como se fosse a cabeça do espermatozoide. A cabeça humana, né? Eles colocavam um círculo e o resto o corpinho bem pequenininho, mas assim nessa posição meio retorcida, como a gente vê os fetos normalmente, né? Com a cabeça mais próxima da região do tronco, por exemplo. Então eles representavam dessa forma. Além disso, dessas correntes, aí depois a gente teve uma corrente chamada epigênese, e que queria dizer que eles acreditavam um pouco diferente. Eles achavam que no corpo humano já não estava prontinho o corpo do animal. Ele vinha crescendo gradualmente. Cada estrutura ela era preparada em momentos distintos. Essa corrente ela veio de encontro ao que o Lázaro Spallanzani fez em 1789. Olha só, e volta um pouco no tempo, porque ele era um tipo de pesquisador dessa corrente ovista, né, que achava que a gente já estava pronto por camadas, e ele quis provar isso. Eu vou provar que a gente já está pronto, não tem essa questão aí de ser feito devagarzinho, não. Não é cada estrutura sendo feita aos poucos. Aí o que ele fez? Ele pegou sapos, colocou uma calça no sapo, vestiu uma roupa no sapo e colocou para copular com as fêmeas. Quando acontecia a cópula, não havia desenvolvimento de girino. Os ovos postos pelas fêmeas, eles não eram fecundados, né? Porque ele estava com uma calça, então o sêmen não chegava, não tinha contato com o óvulo. Então, não tinha desenvolvimento de girino. Então, o que ele fez? Ele pegou a calça do girino, pegou o sêmen, que foi liberado na ejaculação, e colocou em contato com alguns ovos. E aí sim desenvolveu o girino. Na verdade, então, ele como ovista acabou ajudando a entender o processo de reprodução. A partir daí é que eles começaram a perceber, então, que realmente tinha a participação feminina e masculina. Mas vários processos vieram junto com esses ainda, tentando entender como que o processo realmente acontecia. Então, essa questão da reprodução sexuada começou a tomar corpo, e aí esse Laurent era um biólogo francês, Laurent Chabre, ele foi falar que o desenvolvimento da gente era como se fosse um mosaico. Então, se ele tirasse partes do corpo, ele continuava crescendo normalmente. Só que quando ele fez isso, usando alguns tipos de organismos, como por exemplo minhoca ou os organismos tunicados, ele percebeu que exatamente o contrário. Ele tirou uma parte, né, das células lá do embrião, e a larva desse organismo cresceu de uma maneira incompleta. Então isso é muito comum acontecer em invertebrados, tá? Invertebrados a gente vai estudar, né, as fases do processo embrionário, e a gente vai ver que se a gente pega pelo menos na fase, especialmente na fase de blastocisto, você pode retirar qualquer célula e isso não impede o desenvolvimento, nem dos anexos embrionários, placenta, cordão umbilical, nada disso, e nem do organismo. O organismo se desenvolve normalmente, tá? Mas foi o tipo de organismo que ele usou para estudar. Ao mesmo tempo, acho que 4 anos depois, um outro pesquisador, ele fez isso também retirando, né, dos embriões algumas células, mas usando o ouriço do mar. Nesse caso, o ouriço desenvolveu normalmente. Então, isso ficou como uma lição para os pesquisadores da época, que comparar o desenvolvimento de vários organismos é importante, porque às vezes eles podem ter fases que são comuns. Mas, né, então permite você ver isso. Mas tem que ter a capacidade também de entender que determinados grupos de organismos, então considerando não só no nível mais básico, que seria espécie, a gente tem que pensar para mais além do que isso, né? Pensar em classes, em reinos mesmo, porque o processo de reprodução pode ser diferente. Então, o processo embrionário também pode acontecer em etapas com fases distintas. Então, baseado nesses estudos aí, muito resumidamente do que eu falei, o que a gente sabe hoje em termos de organismos para o que vem sendo pedido, né, para o curso de biologia, principalmente pensando em vertebrados, é que a reprodução ela é sexuada, ou seja, envolve gametas femininos e masculinos. Então, a gente necessariamente, durante o nosso desenvolvimento como seres, nós fazemos um processo à parte dentro do nosso corpo,
que vai para além de um processo de multiplicação de células, vai participar de um processo de especialização de algumas células, né? Nós viemos todos de uma célula única, diploide, né? Mas a gente, para formar essa célula diploide de novo e dar origem a um outro organismo, a gente precisa passar por esse processo de especialização, que é o processo chamado de gametogênese, né? Onde a gente sai de uma célula diploide, faz processos de mitose, mas aqui também envolvendo meiose, e aí sim, já está escrito aqui, né? Divisões celulares envolvendo mitoses e meioses para que a gente possa formar esse processo. Então, a gametogênese ela é tida, né, como um termo, em termos de conceitos, então, em termos conceituais, a gente pode falar que ele é um processo biológico de formação dos gametas. Então, lembrar que gênese significa origem. Gênese, então, a origem dos gametas, né? Então, a gente está falando desse processo de formação dos gametas enquanto células sexuais, enquanto células utilizadas para o processo de reprodução. Então, isso garante a interação entre essas duas células, o gameta masculino e um gameta feminino, a reprodução sexuada. Mas, necessariamente, uma outra coisa importante da gente colocar aqui. Quando a gente fala nesse processo, significa que nós, por meio dessas divisões, sendo mitoses e meioses, o produto disso aqui necessariamente tem que ser uma célula haploide. Já que nós vamos pegar o pronúcleo de uma célula feminina com o pronúcleo de uma célula masculina, e quando esses dois pronúcleos se fundem, eles têm que voltar a reconstituir o número da espécie, né? O número de cromossomos da espécie. Então, necessariamente, para haver a reprodução sexuada, a gente tem que partir de gametas ou células haploides, né? Com a metade, então, do número de cromossomos. Então, para fazer essa gametogênese, a gente está falando de uma célula feminina e uma célula masculina, a gente está falando, ou macho e fêmea, né? Como vocês preferirem colocar nesse caso, a gente está falando de processos como a espermatogênese e a ovogênese, que são os assuntos específicos dessa aula de hoje, né? Então, lembrando, como eu falei para vocês, a gente sempre vai começar de células diploides, não importa se na espermatogênese ou na ovogênese. Primeiro, a gente tem uma sucessão de mitose, conforme eu vou mostrar para vocês. E aí, depois desse processo, né, que a gente tem uma célula entrando em meiose, essa célula agora vai sofrer processo de meiose 1, meiose 2, para formar os nossos gametas, né? Tanto o ovócito, no caso, falando especificamente da espécie, da maioria dos mamíferos, né? Um ovócito ou espermatozoide. Algumas espécies a gente chama de óvulo, mas para nós, humanos, a gente chama sempre de ovócito. O óvulo é uma fase que a gente considera quando a gente tem essa célula aqui, ó, 2N de novo. Então, é um momento muito curto da nossa vida, eu vou voltar a falar sobre isso futuramente, mas somente a gente considera óvulo, pode chamar óvulo, quando já teve a fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino. Então, a gente voltou a fazer uma célula 2N, nesse momento que a gente tem uma célula 2N, produto da fusão dos dois pronúcleos haploides, aí eu posso chamar de óvulo. Aí essa célula divide, forma o primeiro blastômero, né? Já divide, forma mais duas células por mitose. Pronto, a gente já não chama mais de mitose, ou de óvulo, né? A gente já vai chamar cada célula dessa de blastocisto. Então, a gente vai dar nomes para as fases de desenvolvimento depois, posteriormente. Mas, então, para que a gente faz esse processo, então, de gametogênese? Necessariamente porque a gente tem que garantir os gametas haploides, então, células com a metade do número de cromossomos, para que quando aconteça a fecundação, que é essa junção da célula masculina com a célula feminina, a gente reconstitua o número de cromossomos da espécie. Então, isso faz com que a gente continue existindo como espécie, né? A gente e outras espécies, obviamente, tá? Então, eu separei aqui a nossa aula, a gente vai falar primeiro espermatogênese, depois nós vamos falar de ovogênese. Então, primeira coisa, eu poderia dar essa aula já diretamente pegando o testículo e mostrando no testículo a região dos túbulos seminíferos e falando disso, mas eu prefiro dar uma visão mais geral para vocês, tá? Principalmente enquanto professores, que vocês serão pessoas que vão orientar outras pessoas, né? Orientar os estudantes, vão vir estudantes de diversas idades e com muitas dúvidas na cabeça às vezes para vocês. Vocês muitas vezes vão ser as pessoas de confiança deles para fazer certas perguntas que são mais íntimas, inclusive. Então, é importante que a gente tenha uma noção geral, né, do sistema genital masculino. Então, aqui a constituição do sistema genital masculino. Então, a gente vendo aqui de dentro para fora, essa região que está toda aqui pontilhada, onde estou passando o laser, constitui a região da bolsa escrotal. Então, aquela região
chamada de bolsa, que é uma região que é oca por dentro, né? Mas é ocupada por dois órgãos muito importantes, os testículos na verdade, o testículo, né? Cada bolsa escrotal vai ter um testículo e um epidídimo, lembrando que são órgãos pares, né? Então tem dois, né, por espécie. Então a gente vê que essa partezinha aqui basicamente é tecido epitelial com tecido conjuntivo que vai revestir. Aqui dentro tem bastante tecido conjuntivo, essa região que está clara aqui, ó, em branco, toda constituída por tecido conjuntivo, e a gente tem esse órgão, que é o testículo, onde os espermatozoides são produzidos, o epidídimo, que é onde ele vai ser armazenado, né, os espermatozoides. Para sair dos testículos em direção ao epidídimo, a gente tem um ducto chamado ducto eferente, esses pequenininhos aqui, ó. Estão vendo? Comunicação entre o testículo com o epidídimo por ductos eferentes. Uma vez que tem o estímulo para a ejaculação, os espermatozoides aqui armazenados no epidídimo vão sair pelo ducto deferente. Então, ele vai sair pelo deferente agora, onde ele vai conseguir, né, vai levando então os espermatozoides por movimentos peristálticos, e ele vai, junto com um pouco de fluido, se acumulando fluidos agora, por meio dessas três regiões distintas aqui, que são órgãos, na verdade, né? Primeira região aqui, que são as vesículas seminais, a próstata, que é única, e depois, de novo, glândulas buboretrais, de novo, no plural, tá? Então, esses fluidos vindo aqui desses três órgãos, ou glândulas acessórias, que a gente costuma chamar, são extremamente importantes para a formação do sêmen no final. Então, o ejaculado, ele é rico em espermatozoides, mas também tem muito fluido. Um fluido que tem uma cor variável entre branco e amarelo, mas um branco para o amarelo para o alaranjado pode até ser, de acordo com a própria alimentação desse sujeito, e ainda é rico em frutose, rica em açúcares de fácil digestão, porque o espermatozoide, uma vez dentro do corpo feminino, só no corpo feminino, numa região bem específica, que passa do colo do útero, vai para entre a região do meio do corpo do útero. Depois eu vou mostrar essas regiões para vocês, mas é como se você considerasse o seu útero, dividisse ele no meio, para cima do meio dele, em direção já às trompas, é que os espermatozoides alcançam a capacidade de fazer o bagimento flagelar. Até então, eles só são levados por fluido e por movimentos peristálticos, ou seja, movimento da contração muscular. Contração muscular no homem e a contração do próprio útero durante o coito, né, durante a relação sexual. Então, isso tudo ajuda a movimentação do espermatozoide. E aí, esse fluido, que ainda é muito viscoso, o sêmen, ele começa a ficar cada vez mais menos viscoso, mais líquido, por causa até da temperatura do corpo feminino, que agora a gente está indo para uma temperatura um pouco mais alta. Inclusive, lembre-se, né, que a bolsa escrotal fica para fora do corpo masculino, porque a temperatura necessária para a manutenção, preservação do espermatozoide é menor do que a temperatura corpórea, né? Então, ele, uma vez no corpo feminino, vai tornar mais fluido esse ejaculado, e aí os espermatozoides começam a ganhar capacidade de batimento flagelar, quando eles finalmente conseguem entrar em contato com o ovócito, se esse ovócito estiver disponível, obviamente, no corpo feminino, né? Lá nas tubas uterinas. Então, nós vamos falar sobre tudo isso. Então, depois que pegou todo esse processo, que teve a adição de todos os fluidos da próstata, vesícula seminal e da glândula buboretral, ele segue via uretra, e essa uretra, ela tem um caminho comum, tanto para a urina quanto para o próprio ejaculado. Então, passa dentro do pênis e aí acontece o processo de ejaculação. Então, bora lá ver como é que acontece o processo de formação dessas células, né? O processo realmente efetivo de gametogênese. Primeira coisa, vamos falar do órgão onde é produzido, né? Onde são produzidos espermatozoides, que são os testículos, né? São algumas células extremamente importantes aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui uma visão mais geral, né, do corte de testículo. Então, a gente está vendo aqui num corte pequenininho. Fique tranquilo que depois a gente vai aumentar, vem em detalhes. Então, primeiro a gente está vendo aqui, ó, essa região aqui, testículo, tá? A gente vê que tem várias regiões bem delimitadas, ó. Essa região, essa aqui, várias, né, com formatos e tamanhos até diferentes. No meio delas, ó, tecido conjuntivo. E essa estrutura toda aqui, a gente vai chamar de epitélio germinativo. Não é formado por células epiteliais, pessoal. É formado por uma célula epitelial, que é a célula chamada célula de Sertoli, mas as outras células que são da linhagem germinativa, né, que vem a partir de uma célula
precursora, que é a espermatogônia, daqui a pouquinho eu já apresento essas células para vocês, elas vão se colocando de uma maneira tão próximas às outras, que lembram o epitélio, mas elas não têm aqueles processos de adesão intercelular, tá? Elas não são aderidas umas às outras, certo? Não desse jeito, tem um outro tipo de adesão. Então, essa região toda aqui que a gente está vendo no menor aumento, corresponde ao que a gente chama de epitélio germinativo, mas lembrando que é uma licença de utilização do termo epitélio por causa da proximidade das células. Assim como a gente quando falou lá dos osteoblastos, do tecido ósseo, né, que eles são tão próximos dos outros que lembram o epitélio, tá? Mas não é um epitélio verdadeiro. Então, essa região toda que vocês estão vendo aqui, com uma luz central, ó, veja que tem uma luz central, é a região do epitélio germinativo. Então, os testículos são formados por múltiplas regiões dessa, cada regiãozinha dessa que é chamado de túbulo seminífero, que é onde são feitos os espermatozoides, né? São produzidos os espermatozoides aqui nessa região. Quando a gente olha aqui no maior aumento, ó, se a gente pega essa região da seta branca aqui, a gente olha aqui para o lado, vou até aumentar aqui para vocês verem, ó, depois a gente diminui de novo, então aqui, a gente está vendo um pedaço de um túbulo seminífero, ó. Olha que células bonitas, ó. Essas células aqui estão bem perto da região basal. Por que eu sei que é a região basal? Porque eu estou vendo aqui tecido conjuntivo, ó. Então, a gente tem aqui a região basal, uma célula. Essa célula aqui é essa primária, né? A partir da qual todas as outras vão se diferenciar. A partir dessa célula que é chamada espermatogônia. Então, a espermatogônia é uma célula diploide. Então, 2N igual a 46 cromossomos para a espécie humana, né? E essa célula, a partir dela, ela vai sofrer diferenciação para formar o espermatozoide finalmente. Tanto é que vocês vão ver aqui formatos bem distintos de células. Mas vocês vejam que, a princípio, células redondas, e muitas dessas aqui, nesse campo que a gente está vendo, são células ainda diploides. Depois é que a gente vai fazer o processo, então, de meiose para poder fazer essa divisão do conteúdo cromossomal, tá? Então, aqui na parte intersticial, ou seja, entre um túbulo seminífero e outro túbulo seminífero, a gente tem o tecido conjuntivo. Percebam que o tecido conjuntivo a gente tem, ó, a região da matriz, tem umas células aqui, possivelmente o formato fusiforme ou fibroblasto. Mas olha essas células que diferentes essas aqui. Uma célula bem grandona, né? Grande, avantajada em termos de volume e com múltiplas vesiculações. Olha quantas vesículas eu vejo aqui dentro dessas células, tá? Muitas vesículas. Essas células são chamadas de células intersticiais, porque estão no interstício. O que é interstício? É o tecido conjuntivo que fica entre um tecido e o outro. Então, entre esse conjunto de células e esse conjunto de células, ou seja, entre esse túbulo seminífero e esse outro aqui, a gente tem uma quantidade de tecido conjuntivo, um tecido intersticial, tá? No interstício. Por conta disso, essas células recebem esse nome. Células intersticiais. É todas essas que a seta está apontando aqui, ó. E tem essas vesiculações. Antigamente, essas células não eram chamadas de intersticiais. Eu mesma, quando fiz histologia, a gente não chamava de célula intersticial. A gente chamava de células de Leydig. Então, células de Leydig ou células intersticiais são as mesmas células, mas a gente está tentando tirar os epônimos, né, os nomes dos pesquisadores ou de pessoas associados a termos biológicos, e usando termos mais assertivos, né, mais direcionados à função de cada estrutura. Então, nesse caso, por exemplo, a célula está no interstício, a gente vai chamar de célula intersticial, tá bom? E essas vesículas, Rose, que tem dentro dessas vesículas? Essas células, pessoal, do tecido conjuntivo, é que produzem o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, está escrito aqui no texto para vocês, as células intersticiais produzem o andrógeno. Quem que é um hormônio androgênico? Andro significa masculino, tá? Então, aquele que é mais característico, né, do corpo masculino. Lembrando que mulher também produz testosterona, né? Depois a gente vai falar sobre isso também, quando formos falar um pouco mais de fecundação e outros aspectos. Então, o hormônio androgênico, ou seja, que tem características, né, que caracterizam as estruturas sexuais, caracteres sexuais masculinos, basicamente é o andrógeno chamado testosterona. Então, esse hormônio é produzido aqui por essas células intersticiais. Por isso que a gente está vendo esse tanto de vesícula. Claro, aqui no citoplasma, por que não está coradinho, então? Porque a natureza dos hormônios sexuais, normalmente, ela é lipídica, né? Ela tem um conteúdo lipídico alto. Então, na hora que a gente produz essas lâminas, né? Lembra que a gente já comentou, produz utilizando solventes, especialmente álcool, e ele lava essa gordura, né? Ela não foi
feita especialmente para preservar essa gordura. Então, a gente está vendo as imagens aqui das vesículas contendo contendo a testosterona. Tem região aqui, ó, nessa imagem, desse túbulo seminífero, que a gente consegue ver células do tipo, essas maiores aqui, como as espermatogônias, mas a gente está vendo espermátides já, ó, células que já estão parecendo com espermatozoide, tá vendo? E tudo isso, gente, todas essas células aqui nessa região, a gente chama tudo isso de epitélio germinativo. A mesma coisa aqui, ó, epitélio germinativo. Independe do número e do tipo de células. A gente vai ver células bem variadas aqui, conforme a gente já vai ver no próximo slide. Então, dentro do testículo, ele é formado por várias regiões, cada região dessa aqui delimitada, conforme eu já mostrei para vocês. Vou apontar mais uma vez antes de sair do slide, ó, cada regiãozinha dessa aqui, que é um túbulo seminífero. Então, são túbulos enovelados, dobrados sobre eles mesmos, formando essas estruturas que contêm o epitélio germinativo. Tá? Então, aqui que são produzidos os espermatozoides. Então, agora, primeiro, vamos ver uma imagem num desenho esquemático, depois a gente vai ver isso de outras maneiras, né? Mas, primeiro, vamos ver aqui nesse desenho esquemático o desenho, o esquema de um epitélio germinativo. Então, o que a gente está vendo aqui? Um corte do túbulo seminífero, né? Aquele que a gente acabou de ver agora. Então, a gente vê aqui várias células misturadas, né, com nomes. Olha quantos nomes, a gente vai falar os nomes delas daqui a pouquinho, o que cada um representa. E aí, essa parte aqui tá sobre, né, uma lâmina basal, ó. A gente viu agora mesmo essa lâmina basal quando eu aumentei aqui, ó. Vou aumentar de novo essa aqui, ó. Onde a mãozinha tá passando, ó. Tecido conjuntivo aqui, dando sustentação pro epitélio germinativo. Então, tudo isso aqui, ó, é a região da lâmina basal, tá? Então, vamos voltar lá pro desenho esquemático, mas agora a gente já sabe de que região específica a gente está falando. A gente tem uma lâmina basal. E abaixo disso, o tecido conjuntivo, conforme a gente viu ali também, inclusive, né? Lembrando que a gente está vendo aqui, ó, tem fibroblastos, tem vasos sanguíneos e tem muitas dessas células chamadas células intersticiais. Lembrem-se que não sei se vocês vão se lembrar agora, mas vamos lá resgatar da memória. Os fibroblastos, eles têm uma capacidade de controlar, né, a sua potencialidade metabólica, de maneira que eles podem ficar na fase de fibroblasto ou fibrócito, ou ainda, quando necessário, eles podem ser miofibroblastos, né? Células que têm uma quantidade de actina e miosina tão alta que elas fazem função bem parecida com a das células musculares, que são aquele processo de contração. Então, para ajudar no processo de expulsão dos espermatozoides recém-produzidos aqui nos testículos em direção àquele o ducto eferente, né? O eferente é aquele que comunica túbulo seminífero com o epidídimo. A gente tem contração dessas células aqui chamadas células mioides. Tá? Elas ajudam nesse processo e ajudam também que as células intersticiais a liberarem a sua testosterona, tá? Então, pronto, apresentadas todas essas células aqui do tecido intersticial, vamos falar do epitélio germinativo, né? Então, a gente tem aqui, na primeira camada de células, essas que estão em verde, que vocês estão vendo, as espermatogônias. E aqui eu já vou fazer um adendo, que normalmente eu faria só no próximo slide. As espermatogônias, elas podem ser de dois tipos. As espermatogônias chamadas de A e espermatogônias chamadas de B. Qual que é a diferença de uma para outra? Quando a espermatogônia entra em mitose e forma outra célula exatamente igual a ela, exatamente igual, ela está formando uma espermatogônia A. Lembre que a espermatogônia é uma célula pluripotente, né? Então, ela tem potencialidade de se diferenciar em outros tecidos, inclusive, tá? Então, é uma célula pluripotente, uma célula tronco. Então, ela forma outra exatamente igual a ela para poder manter esse pool e o homem poder ter formação de espermatozoides ao longo de muitas dezenas de anos. Ao passo que, quando ela entra no processo de divisão e suprime alguns genes, então ela silencia alguns genes, perde um pouco dessa capacidade dela de diferenciar-se em outros tipos de tecidos, ela é chamada agora de espermatogônia B. Quando ela, então, entra em mitose, uma espermatogônia A, e se diferencia numa espermatogônia B, significa que ela começou no processo de espermatogênese. A partir daqui, da espermatogônia B, nós vamos fazer várias diferenciações, divisões celulares, que vão culminar com a formação do espermatozoide. Então,
As espermatogônias A, elas mantêm o pool, né, a quantidade de células que vão ficar ali para poder formar os espermatozoides. E quando essas células vão formar espermatozoides, elas começam já numa fase em que elas silenciam alguns genes e se transformam na espermatogônia B. Quando a gente olha no microscópio, gente, não tem diferença de uma para outra, a gente não consegue diferenciar. Isso acontece quando? Isso acontece na maturidade sexual. Então, vai variar de organismo para organismo, de classe para classe, espécie para espécie. No caso específico da espécie humana, isso acontece lá no início da puberdade, quando os meninos começam a receber um estímulo de hormônios vindos da hipófise, que vão estimular essas células para elas começarem a não só produzir espermatogônias A, mas começarem a produzir espermatogônias do tipo B, porque até então, no corpo masculino de uma criança, de um pré-adolescente, só tem espermatogônias do tipo A. A partir do momento que ele começa a receber um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, o LH, ele começa a fazer a produção de uma série de hormônios, de outros hormônios, perdão, e também começa a fazer a maturação de algumas células, dentre as quais a espermatogônia A, que agora vai se dividir em espermatogônia B. Então, nós já estamos considerando que o que a gente está falando agora está acontecendo num organismo que está já sofrendo maturação, a maturação sexual, já está sendo preparado para poder fazer reprodução do tipo sexuada, certo? Então, a espermatogônia B, uma vez que ela é produzida, ela sofre mitose e se diferencia num tipo de célula chamada espermatócito primário. O espermatócito primário, ele vai sofrer agora um processo, vai entrar na meiose 1. Vou mostrar isso para vocês melhor no próximo slide, tá? Então, vou parar de falar mitose e meiose, vou falar só no momento adequado, mas vou só apresentar as células para vocês. A partir das espermatogônias, a gente tem a formação do espermatócito primário. O primário forma o secundário forma as espermátides. Veja que as espermátides não tem cara nenhuma de espermatozoide, não. Por isso são chamadas espermátides. E, finalmente, as espermátides vão formar os espermatozoides. Né? Vão fazer o processo de diferenciação. Sai dessa célula meio circular e forma essa célula que a gente conhece no formato do espermatozoide, tá? Percebam que entre essas células aqui, por isso que a diferenciação, né, do verde aqui, para mostrar essas células que vão permanecer dessa forma a vida inteira, masculina, espermatogônia A. Outras vão tendo tons diferentes de azul à medida que elas vão sofrendo mitose ou meiose. Mas no meio delas, vocês estão vendo essa célula aqui com citoplasma muito amplo e bem laranja, que é a célula chamada célula de Sertoli. Nós vamos falar especificamente dessa célula daqui a pouco, mas essa célula aqui é uma célula epitelial a partir da qual as células acontece a produção de uma substância muito importante para o processo de espermiogênese, que eu já apresento para vocês, e também acontece a inserção. Essas células aqui, ela funciona como se fosse um local de inserção dessas células aqui. Não sei se você consegue perceber por esse desenho, mas eu acho que tem outro desenho melhor, uma representação melhor. O citoplasma dessa célula, ele meio que faz assim para dentro, para poder caber essas células inseridas aqui nele, igual como aquelas mães que carregam um filho aqui na cintura. É tipo isso, a célula de Sertoli, ela carrega essas células da linhagem germinativa aqui associadas a ela, tá? Elas não entram na célula, então eu vou falar um pleonasmo, tá? Não entram dentro da célula, tá? Mas elas estão associadas à célula aqui por meio dessas dobras que a própria membrana da Sertoli faz para segurar essas células. Então, ela é uma célula extremamente estrutural, ela protege essas outras células aqui, e eu vou explicar essa questão de proteção a que eu me referi. Vamos primeiro entender como é que formam os espermatozoides, tá? Então, voltando aqui no processo, a gente tem um processo de espermatogênese, ou seja, a formação dos espermatozoides, que começa assim. A espermatogônia do tipo A, como eu falei para vocês, pode se dividir e fazer outras células iguais a ela. Então, por isso que eu botei essa seta voltando para ela mesma. Ela vai formar só espermatogônias do tipo A. Porém, as espermatogônias do tipo A também podem se dividir, se diferenciando nessas células do tipo B. Tem gente que chama espermatogônia B e tem gente que já passa a chamar de célula progenitora, porque a partir dela, ela é progenitora do espermatozoide, né? Pode ser chamada também de célula progenitora. Então, uma vez que a gente tem as espermatogônias, olha o que acontece. Divisões por mitose, está marcado aqui do lado. São mitoses que vão acontecer.
E essas espermatogônias do tipo B sofrem muita mitose, sofrem mitose, sofrem mitose, sofrem mitose, formando muitas outras iguais a ela. Mas, lembrando que ela já tem o potencial para formar espermatozoide. Mas olha uma curiosidade aqui, gente, tá vendo? Essas células não estão sozinhas. A partir do momento que uma espermatogônia B se divide por mitose e forma outra, quando ela faz lá a telófase, ela não faz a citocinese até o final, que separa uma célula da outra, ela mantém-se unida à célula filha. As duas células filhas se mantêm unidas por meio de pontes citoplasmáticas. Não é bem esse esquema do jeito que está mostrando aqui, é uma estrutura mais afilada, tá? Mas isso aqui é só um desenho esquemático, então está mostrando, só representando para a gente essa manutenção da estrutura, né, das células assim juntas umas das outras, certo? Então acontecem várias mitoses para aumentar bastante a população. Em cada ejaculação são liberados milhares de milhões, né, na verdade milhões, né, de espermatozoides. Então o número de células que são formadas é muito alto, né? Então aqui acontece a divisão primeiro por mitose e aí depois a gente começa no processo de especialização. Enquanto a gente está fazendo essa espermatogênese, então formação somente das espermatogônias e depois inicialmente dos espermatócitos do tipo primário e secundário, a gente vai chamar esse processo de espermatogênese. Depois a gente vai fazer uma célula que já é haploide, e aí a gente vai fazer ela virar, vai ter o formato de um espermatozoide. Então, enquanto a gente simplesmente está fazendo uma célula haploide, inicialmente fazendo mitoses, depois a gente vai passar para o processo da meiose 1 e 2, a gente fala que a gente está dentro de um processo chamado espermatogênese. Quando essa célula haploide é formada, ela é formada do jeito que vocês vão ver aqui embaixo, ó, redondinha, com um flagelo que não consegue fazer muita coisa não, tá? Então a gente precisa organizar isso para formar essa estrutura aqui do espermatozoide. Esse processo que vai jogar coisa fora e mudar a morfologia da célula é chamado de espermiogênese. Então, até o momento da gente forma os espermatócitos, a gente fala que a gente está na fase de espermatogênese. Quando passa para a fase de mudanças morfológicas apenas, porque a célula já é uma célula haploide, a gente vai formar as espermátides e finalmente os espermatozoides. Aí a gente fala no processo chamado espermiogênese, tá? Então a gente vai chamar a atenção disso de novo daqui a pouquinho. Essas duas fases, espermatogênese e espermiogênese, pessoal, duram em torno de 90 dias. Então, para se fazer um espermatozoide, um gameta masculino do Homo sapiens, da nossa espécie, demora 90 dias. Então, quando o homem deseja ter um filho, e isso vale igualmente para a mulher também demora 90 dias para a gente sair daquelas células que a gente nasceu com elas lá e fazer com que elas virem um ovócito, né, que possa ser ovulado, são 90 dias. Então, toda vez que o casal pensa em engravidar, ou seja esse casal homossexual ou não, ou hétero, então, quando você pensa em ter filho, o que é muito importante é que esse gameta ele seja o mais saudável possível. Afinal de contas, você quer um filho saudável, você quer manter sua espécie. E eu não estou falando agora em juízos de valor, não estou falando de valores nossos, que sejam religiosos, sociais, pessoais, não. Eu estou falando da gente como espécie. A gente já espera que a nossa espécie se perpetue. E como todo mundo, né, toda espécie procura essa perpetuação dos seus indivíduos, a sua existência, o seu corpo se prepara durante 90 dias para que isso aconteça, tanto o corpo feminino quanto o corpo masculino. Então, no nosso caso, como a gente já tem consciência desse processo, é importante que eu quero engravidar a partir de agora, então sei que como eu começo a produzir meu ovócito agora, daqui a 90 dias ele vai ser ovulado. Então, significa que eu posso me preparar para isso como? Melhorando a minha alimentação, usando já o tal do ácido fólico, vitamina no complexo B12, evitando utilizar substâncias que podem gerar radicais livres no meu organismo, então diminuindo o teor de gorduras insaturadas, né? Gorduras ruins, saturadas, perdão, não insaturadas, saturadas, tá? De gorduras ruins, de usar substâncias tóxicas como cigarro, álcool,
drogas que não são lícitas, né? Drogas de uma maneira geral lícitas e ilícitas. Qualquer tipo de medicação não deve também ser utilizado, a não ser que seja muito necessário, porque pode trazer a formação de espécies reativas de oxigênio, lembrando, e outros tipos de radicais livres, que, como a gente já comentou, um radical livre é aquela molécula ou substância que tem um elétron desemparelhado, então ele vai precisar interagir com outro para se estabilizar. Ele pode interagir com o DNA do ovócito ou do espermatozoide. Então, causando dano ali no DNA, podendo gerar um ser que não consiga evoluir em termos de desenvolvimento embrionário. Então, às vezes acontecem os abortos por causa disso, ou nascer com algum tipo de defeito que pode alterar o processo de adaptação dele nesse mundo que a gente vive, tá? Então, quando a gente pensa em gravidez, é interessante pensar em manter a saúde dos gametas, por conta da gente saber desse intervalo aí de 90 dias. Então, voltando aqui, inicialmente teve mitoses, formação das espermatogônias do tipo B. As espermatogônias agora vão entrar em meiose, então a partir daqui para frente é tudo meiose, tá? Botei essa seta meiose pequena aqui, mas apontando para baixo, porque daqui para frente a meiose vai acontecer, depois ela vai parar por um tempo. Lembra que aqui eu falei para vocês? A meiose é só nesse pedacinho aqui, né? Dos espermatócitos que acontece. A espermátide já vai estar pronta a haploide, não precisa sofrer mais nenhuma divisão, nem mitose e nem meiose. E tão poucos espermatozoides, tá? Então, nesse período de mitose que precedeu a meiose, a gente fez múltiplas células, muitas espermatogônias. Eu falo, gente, espécie humana, tá? Fez muitas espermatogônias B. E essas espermatogônias agora vão passar para entrar na primeira meiose. A meiose 1, na primeira meiose, ela vai formar os espermatócitos chamados primários. Exatamente por que chama primário? Porque está na meiose 1. Gente, somente a fase de prófase, que é a primeira fase da meiose, ela dura 22 dias para acontecer. Então, esse processo, que ainda é, né, de formação de duas células com conteúdo genético ainda duplicado aqui, na 2N igual a 46, no espermatócito primário, ela dura 22 dias para acontecer só a prófase, fora as outras etapas, tá? Depois que ela termina a meiose 1, ela vai para a segunda divisão meiótica, chamada, e aí essas células agora são chamadas espermatócitos secundários. Percebam, continuam células aderidas umas aos outros por meio das pontes citoplasmáticas, tá? E esse espermatócito secundário termina a segunda divisão meiótica, aí sim, formando uma célula haploide. Desculpa aqui a formatação, né? Ele não respeitou o número aqui que eu botei. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele aqui. Pronto. Voltar. Então, com N igual a 23 cromossomos. Então, vai ter agora uma célula haploide. Então, agora sim, essa célula já está começando a ficar apta a fazer o processo de reprodução. Mas falta uma coisa. Essa célula precisa ter uma aerodinâmica, um processo logístico, né? Para poder sair do corpo masculino e interagir com o ovócito lá no corpo feminino. Então, essa célula que ainda está redonda, grudada em outras e com um flagelo frágil ainda, ele precisa se organizar, se especializar. Então, agora a gente entra numa fase chamada espermiogênese. Para a divisão celular, e a gente vai para a fase de especialização, que a gente chama de diferenciação. Então, agora essas células não mais vão ser chamadas de espermatócitos, porque elas começam a liberar conteúdos aqui do seu citoplasma para poder formar a cabeça, peça intermediária e finalmente a cauda. E elas vão ser chamadas de espermátides. E aí, depois, quando elas se soltam umas das outras, liberam os corpos residuais, que como vocês estão vendo aqui, ó, essas vesículas aqui, são liberadas, e aí sim, quando elas liberam o corpo residual, a gente pode chamar finalmente de espermatozoide. Quando sai, pessoal, o espermatozoide pelo ducto deferente, às vezes ainda ele tá ligado assim, ó, na fase de espermátide, tá? Tá ligado um pouco ainda nos corpos residuais. Por isso que lá no epidídimo tem os estereocídios, que fazem a absorção exatamente disso aqui, ó, desses corpos residuais. Opa. Aqui, ó, dos corpos residuais, tá? Esses restos da célula que já foi redondinha, né? Que tinha um monte de organela que a gente não vai precisar mais. Nós vamos falar agora de como isso acontece melhor, tá bom? Primeiro, vamos fazer um resumo do que aconteceu no processo de espermatogênese, né? Formação do espermatozoide. Dentro lá, então, dos testículos, tem essas estruturas aqui enoveladas, chamadas túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero tem o seu epitélio germinativo, que é isso aqui que vocês estão vendo embaixo na imagem, né?
na imagem microscópica. Tanto é que você vê umas células com mais fusiformezinhas, mais bem coradinhas, que são as cabeças das espermátides ou espermatozoides mesmo, que já tem aqui. Então, a gente tem essa estrutura acontecendo no túbulo seminífero. Aconteceu essa formação a partir das espermatogônias A, que se diferenciaram em espermatogônia B, sofreram múltiplas mitoses, foram formar os espermatócitos aí agora por meiose 1, né? Formar os espermatócitos primário e secundário, aqui, ó, o espermatócito primário, lembrando que ele ainda está na meiose 1, ó, meiose 1, significa que ele ainda é uma célula diploide, e na meiose 2, quando a meiose se completa, aí sim a gente tem o espermatócito secundário, que é uma célula haploide, né? A partir daqui do espermatócito secundário, a gente tem a formação das espermátides, aqui chamado espermatídeo, mas o nome que a gente usa aqui no Brasil é espermátide, tá? Na tradução. E aí, finalmente, a gente vai conseguir formar, a partir de liberação de restos da célula que não são mais necessários, que são chamados de corpos residuais, a gente vai conseguir formar essa célula com a cabeça bem oval, e em cuja região, né, chamada cabeça, a gente tem uma região que é o núcleo, que é a parte mais nobre e importante, afinal de contas é isso que vai nos caracterizar como espécie, né? Então tem informação da metade dos cromossomos aqui, e no entorno desse núcleo ele é protegido, né, por uma vesícula grandona, chamada acrossoma, e essa vesícula é resultante da fusão de vários lisossomos, que contém enzimas digestivas, que vão ser necessárias para perfurar, né, as camadas de proteção que estão no entorno do ovócito, para esse espermatozoide conseguir entrar. Então, quando chegar lá em ovócito, eu vou falar para vocês das camadas que estão lá, né, que essas enzimas vão ter que degradar, tá bom? Então, a gente vai ter aqui o núcleo protegido pelo acrossomo, e basicamente isso aqui na região da cabeça. A peça intermediária, que é essa região entre a cabeça e o flagelo, aqui está basicamente a quantidade toda de mitocôndrias que essas células conseguiu juntar, fica nessa região. Ela é como se fosse o motor para fazer funcionar aqui o flagelo, né? Lembrem-se que cada flagelo é formado a partir de 9 pares, né, de pares periféricos de centríolo e um par central, né? Então ele está aqui, ó, nessa região aqui próxima, entre a peça intermediária e o núcleo e a cabeça, começa a formar o flagelo a partir daqui, e ele se estende pelo resto dessa célula, que é o espermatozoide, tá? Então, como é que acontece a formação dos corpos residuais, né? Esse processo é a espermiogênese, então a gente já fez o espermatócito primário, secundário agora uma célula haploide, e aí sim, nas espermátides a gente começa a jogar fora aquelas coisas que não são mais necessárias. Então, como eu comentei com vocês anteriormente, o acrossoma vai ser resultado da junção das enzimas hidrolíticas, como hialuronidase, neuramidase e outras enzimas importantes, para degradar células que revestem um ovócito. O ovócito é uma célula tão importante que ele também não sai sozinho, tá? Ele lembra que é só um ovócito por vez, e os espermatozoides são milhões. Então, um ovócito por vez, ele vai sair encoberto ou revestido por uma camada de glicoproteína chamada zona pelúcida, mais um conjunto de células chamada corona radiata. Eu vou mostrar, né, no momento oportuno para vocês. Então, essas enzimas do acrossoma servem para isso. Então, o oligranulocromossomo acrossômico se formando. Aqui, considere que essa célula, então, é um espermatócito secundário, né? Ele agora começa a se organizar para virar uma espermátide. Então, as vesículas de lisossomos vão se fundindo aqui. Então, ela começa a formar o acrossoma em cima da região do núcleo. Essa célula também muda bastante o citoesqueleto. Olha só como é que ela era, uma célula redonda. Começa a formar uma célula que está meio, sei lá, meio piramidal aqui nesse formato. A partir daqui também os centríolos se colocam próximo à região do núcleo, conforme eu falei para vocês, ó. Então, os centríolos se dispõem aqui. Aqui estão representados 2, mas lembra que são 10 pares, né, que a gente precisa para fazer a organização do flagelo. Então, proteínas do citoesqueleto se organizam aqui para fazer o flagelo. E aí a gente começa a enxugar essa célula. Tudo que é organela, que seja retículo plasmático rugoso, retículo plasmático liso, peroxissomos, restos de citoplasma, coisa que eu não preciso, eu vou juntar tudo isso com a própria membrana da célula, faço um saquinho, ó, que vai ser o corpo residual. E em torno da região aqui do acrossoma e do núcleo, eles cada vez vão ficando mais próximos, né? Se forma aqui, então, perifericamente a região do flagelo, como eu falei para vocês, se dispõem as mitocôndrias, né?
para fazer o batimento flagelar, formando aqui essa região meio estrangulada, que a gente chama de peça intermediária, e depois, finalmente, o flagelo, certo? Então, isso aqui é uma fotomiocografia de uma espermátide. Espermátide, então, é essa célula que ainda não é espermatozoide, porque ainda tem coisa que ainda pode ser jogada fora, tá? Olha a cara dela ainda, gente, ó, o formato dela. Tá vendo que ela é bem ampla aqui, né? Aqui é a região do núcleo, ó, tudo isso aqui é o núcleo. Aqui em cima a vesícula, que é o acrosoma. E aqui do lado dela ainda tem muitas organelas, ó. Organelas que a gente vai poder jogar fora. Essa mitocôndria, por exemplo, vai sair dessa região superior aqui, vai vir para a região do flagelo. Não vai ficar ali. No flagelo que precisa de energia para acontecer o batimento flagelar quando necessário, tá? Eu acho muito bonita essa fotomiocografia aqui. E aí, então, a gente vai ver aqui, como eu tinha prometido para vocês, a gente viu alguns desenhos esquemáticos, vamos voltar a ver de novo um corte de testículo, né? Mostrando aqui a região do túbulo seminífero, essa região daqui para frente. Então, aqui é um túbulo seminífero com a luz. Aqui tem uma região de tecido conjuntivo fininho aqui, né? Separando esse túbulo seminífero desse outro da imagem, na parte mais inferior da imagem, esse aqui, ó, para baixo. A gente vê espermatogônios aqui, vê aqui também. E aqui nesse interstício, né, a gente não está vendo o outro túbulo seminífero que estão aqui, mas a gente está vendo a região do interstício. E uma das células que a gente está vendo é essa aqui, ó. Lembra da célula intersticial? Por que eu sei que é a célula intersticial? Olha as vesículas aqui dentro contendo a testosterona, tá? E testosterona a gente já tem que ficar aqui nesse lugar, porque é a testosterona que vai estimular todo esse processo, tanto da espermatogênese quanto da espermiogênese. Aí que entra em cena aquela célula que a gente chama de célula de Sertoli. A célula de Sertoli, ela vai produzir uma substância que vai fazer com que a testosterona fique parada aqui. É uma proteína, chamada proteína ligadora de andrógeno, que ela vai ficar grudada na testosterona, quando a testosterona é liberada, ela poderia entrar em corrente circulatória e difundir pelo corpo todo, como acontece, né? Parte da testosterona vai para várias regiões do corpo, né? Que vão dar as características sexuais secundárias dos homens e algumas características também para as mulheres. Então, no caso do masculino aqui no testículo, essa testosterona, parte dela, a maior parte, tem que ficar retida, que ela não pode entrar totalmente na corrente circulatória. Então, essa proteína que é produzida pela célula de Sertoli, ela se liga na testosterona de maneira que ela fica um complexo, né? Grande, proteico, grande, que não consegue entrar para os poros aqui das células epiteliais que recobrem os vasos sanguíneos, ou seja, o endotélio, né? Então, ela fica retida nessa região, podendo fazer a sua função. Então, ela fica retida aqui na região dos testículos. Aí a gente está vendo aqui, ó, os espermátides, ó, células que estão parecendo, que estão querendo virar espermatozoide. Por que eu estou falando isso? Por causa do formato delas, mas você vê claramente que ainda não são espermatozoides, tá? Essa célula grandona aqui que vocês estão vendo é uma célula de Sertoli. Essa aqui. Lembra também das células que a gente falou, né? Células mioides aqui, que são aquelas células que têm maior quantidade de actina e de miosina para poder fazer o processo de contração, tá? Eu trouxe para vocês um vídeo para mostrar os espermatozoides. Aqui, nesse caso, eu trabalhava como embriologista, né? Eu trabalhei como embriologista antes de assumir meu cargo de professora aqui na Univasf. Eu trabalhava numa clínica de reprodução humana assistida. E uma das coisas, além, né, dos processos de fecundação in vitro que a gente fazia, antes de fazer a fecundação, a gente tem que avaliar a saúde, né, dos gametas, masculino e feminino. Então, a avaliação do gameta feminino é um pouco mais complexa, no sentido, e acontece toda no corpo da mulher, né? A gente não tira os ovócitos para avaliados fora do corpo, antes do processo de fecundação. Ele é todo avaliado no corpo feminino, então a gente vai olhar as estruturas anatômicas femininas, útero, trompas, os ovários, vai fazer uma série de avaliações, mas no caso do homem a gente avalia não só os testículos para ver se tem varizes, no caso que chama varicocele, que é uma doença que causa infertilidade numa grande parte, né, dos homens, mas também a gente tem que olhar o próprio gameta. Então, o homem colhe o sêmen e aí a gente vai fazer o processo de capacitação do espermatozoide como se fosse no corpo feminino, só que usando, obviamente, estruturas de fora, né? A gente tem uma placa aquecida, então a gente coloca esse potinho da coleta do sêmen, o sêmen numa placa aquecida, e essa temperatura ela vai fazer com que aquele sêmen, que era bem viscoso, ele fique liquefeito, e a gente vai fazer a utilização de lavagens com vários, lava esse sêmen com várias soluções, meios de cultura, né? Então, bem com
a sua concentração iônica, dentre outros aspectos muito bem preservados, para a gente fazer com que a gente consiga perceber como é que esses espermatozoides conseguem nadar. Então, o que vocês vão ver é exatamente isso, né? Esse é um vídeo de um paciente, tá? Então, nem sei que paciente que é, eu não notei que paciente. Então, é um vídeo que eu tinha lá da minha época, né, de embriologista. Então, percebam que a gente tem uma câmara também para fazer isso. Quem já viu na hematologia a câmara de Neubauer, é uma câmara que tem um retículo, né, tem desenhos que parecidos com esse aqui, só que são mais elaborados, né? Cada linha dessa aqui é tripla, tem 3 linhas dessa, enfim. Várias regiões que a gente faz a contagem de células sanguíneas, tá? A Neubauer serve para fazer contagem sanguíneas. Essa câmara aqui, ela também tem uma escavação, é uma lâmina, pessoal. Só que ela tem um buraco, né? Uma lâmina mais espessa. Ela tem uma escavação onde você coloca uma gota do sêmen e tampa com uma lamínula também, que é uma lamínula especial. E essa aqui chamada câmara de Mackler, tá? E aí a gente coloca no microscópio invertido, não é esse microscópio comum que a gente tem aí, mas dá para fazer no comum também. E a gente olha os espermatozoides, é isso que a gente vai ver, olha. Vocês estão vendo aqui umas células redondas, são células epiteliais ali da própria uretra, né? Então, na hora que faz o ejaculado, sai células ali do revestimento, né? Da cobertura, né? Do epitélio. Aqui a gente está vendo os espermatozoides, olha como é que é mais rápido. Tem uns que parece que não sai do lugar, olha esse aqui, ó. Ele vai de um lado para o outro e não sai do lugar, olha, e enquanto isso passa o outro. Desculpa essa mudança aí, é porque eu mudei de objetiva, né? Para poder ver no objetivo de maior aumento, para vocês verem com mais detalhes, ó. Então, as células epiteliais também. Alguns espermatozoides mais lentos, outros muito rápidos. Então, você vai ver esse aqui, ó. Lentinho de tudo, eu consigo acompanhar ele. Agora, esse aqui, ó, passou igual um raio aqui perto de mim. Então, características de velocidade, do jeito que anda, se ele anda retilineamente, ou seja, se ele se movimenta retilineamente em sentido ascendente, vai fazer com que eu faça a classificação dele como espermatozoide do tipo A. Se ele é rápido, mas às vezes ele dá uma titubeada, ele é tipo B. Se ele é igual esse aqui que eu mostrei agora no finalzinho para vocês, que fica titubeando, não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, esse aqui, ó, ele é chamado tipo C. E aquele que para no lugar e não se movimenta é chamado D, que é o espermatozoide imóvel. A gente avalia várias coisas. A gente faz uma lâmina cora também para poder ver o formato da cabeça do espermatozoide, da peça intermediária, da cauda. Tem espermatozoide com 2 caudas, espermatozoide com a cabeça redonda ao invés de uma cabeça oval. A gente vai ver peça intermediária também com umas gotículas, enfim, dobras na cauda. A cauda tem que ser retinha. Se ela tiver alguma dobra, isso também constitui uma anomalia. Então, a gente tem várias classificações. Quando a gente faz essa avaliação chamada espermograma, que a gente avalia o espermatozoide sob vários prismas, né, várias características, a gente vai ver se esse cara se justifica as alterações que ele tem no espermatozoide como sendo uma característica que pode gerar o processo de infertilidade ou não, tá? Então, tem muito como a gente fazer essa avaliação. E aí, se ele tiver uma quantidade adequada de bons nadadores, que seria a soma entre esse A e B, aqueles que nadam melhor, a gente faz e no dia, né, para uma fertilização, a gente faz um tratamento também, lava isso, né, centrifuga, suspende com pipeta, centrifuga, lava para tirar os restos do sêmen, deixa e coloca um óleo. E os bons espermatozoides, eles vão nadar em direção ao óleo. Os maus não conseguem, porque é muito viscoso, então eles não conseguem nadar. Então a gente vai lá, captura esses que ficaram presos no óleo, lava de novo e coloca eles em contato com o ovócito, tá? De maneiras bem distintas, né? Ou coloca diretamente... Eu vou mostrar isso lá no dia da nossa aula de fecundação, tá? Mostrar como é que acontece a fecundação in vitro para vocês também. Então, aguardem a aula de fecundação que eu explico melhor isso lá de novo, tá? Então, uma característica que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é da barreira hematotesticular, que é uma barreira que eu falei para vocês, a barreira hematoencefálica lá, quando a gente está falando de tecido nervoso. Aqui no reprodutor masculino é muito importante a gente avaliar isso aqui também. Então, a gente tem aqui o túbulo seminífero, aqui mostrando para vocês células Sertoli, que estão em cinza, e essas células da linhagem espermática ou espermatogênica aqui, né? Espermátidos, espermatócitos, enfim, espermátide aqui em cima, espermatogônias. E a célula em cinza, conforme eu falei, é a célula de Sertoli. Percebe que ela tem contato direto com a lâmina basal. E esse contato com a lâmina basal,
ele é um contato reforçado, porque a partir daqui, ó, no tecido conjuntivo, a gente tem vascularização. E não pode passar qualquer substância, pessoal, direto para as células da linhagem germinativa. Se tiver toxina, se tiver radicais livres nesse sangue passando diretamente para a linhagem germinativa, a gente pode causar mutação desse DNA e formação de espermatozoides com uma qualidade ruim de DNA, certo? Então, isso é uma outra coisa. Lembra que eu falei para vocês aquela questão de se preparar com antecedência, né? Eu tinha paciente lá que fumava e bebia muito, e às vezes só ele evitando a bebida e o cigarro, a qualidade espermática melhora muito, né? Melhorou muito o índice, né, dos espermatozoides bons nadadores dessa pessoa. Então, é uma maneira da gente entender que às vezes a infertilidade ela pode estar sendo momentânea por conta, né, de características ou parâmetros que vêm do próprio ambiente, né, que a pessoa se coloca, né. Então, nesse caso, é uma pessoa que bebia, né, bebia socialmente, ele falava, mas ele bebia a partir de quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que ele parava na hora do almoço. Então, e fumava. Então, a qualidade espermática dele era horrível. Quando ele parou com esse hábito, diminuiu muito, ele só bebia eventualmente sexta ou sábado, ele escolheu sexta ou sábado para fazer a ingestão de álcool e parou de fumar quase que totalmente. A qualidade espermática dele melhorou muito, inclusive esse casal engravidou depois disso, tá? Mas enfim, essas toxinas que vêm aqui do sangue, inclusive vindo, né, da nossa própria alimentação, dos nossos hábitos de vida, ela pode passar por aqui, poderia passar por aqui, chegar nessas células e causar um dano muito grande. Para preservar essas células, então, assim como a gente preserva os neurônios, a gente também preserva as células, os gametas, né? Então, a gente tem uma barreira aqui chamada de hematotesticular. No caso do ovário, tem a barreira hemato-ovariana, né? Aqui é a barreira hematotesticular. O que é isso? É um reforço que a gente tem nas junções de oclusão, nas junções de adesão, entre as células, que nesse caso a célula de Sertoli e a vascularização. Então, para um nutriente entrar aqui no epitélio germinativo e ter contato com as células da linhagem espermatogênica, ela tem que passar por via célula de Sertoli. Então, lembra que o astrócito é aquela célula que estava associada com os vasos sanguíneos e ele depurava os nutrientes para passar para os neurônios? Lembra que eu falei para vocês a história do Granovici? Acontece aqui a mesma coisa, né? Aqui a gente também tem essa célula de Sertoli que vai pegar da vascularização os nutrientes, depurar, e aí, olha, ela é essa célula cinza aqui. Aí ela passa para essas células da linhagem germinativa. Ela nutre as células da linhagem germinativa. As células da linhagem germinativa não se nutrem diretamente a partir da vascularização, tá? Veja que eu falei para vocês também dessas tortuosidades, né, dessas dobras que acontecem dentro da membrana da Sertoli para poder caber essas células, como se fosse aquela mulher que carrega o filho enganchado aqui na cintura, tá? Então, a célula de Sertoli faz isso. Ela é um suporte, ela dá nutrição, ela protege por meio, inclusive, desse processo nutricional que ela faz. Ela não se divide mais na idade adulta, então os homens já nascem com uma quantidade X de células Sertoli, mas são células extremamente com uma meia-vida muito longa, ela dura muitos anos, né? E ela, como eu tinha falado para vocês, ela secreta aquela proteína, ela secreta um fluido que ajuda, né, para o espermatozoide poder sair daqui de dentro dos túbulos seminíferos em direção ducto eferente para o epidídimo, mas ela também produz essa substância chamada ABP, que significa proteína ligadora de andrógeno, tá? Então, aqui é uma sigla em inglês, por isso que eu estou lendo de trás para frente, proteína, B de binding, né, de ligação, e A de andrógeno mesmo. Então, proteína ligadora de andrógeno. Então, aquela proteína que, uma vez produzida, se liga na testosterona, que foi produzida aqui pelas células intersticiais, e para poder manter essa testosterona aqui nesse ambiente dos testículos, não permitir que eles saiam na corrente circulatória e vão todos embora, né, toda molécula produzida. Além da ABP também é produzido um hormônio chamado inibina, que controla a quantidade de hormônios que estimulam o testículo, o FSH e o LH. Então, a célula de Sertoli, gente, ela é formidável e ela faz muitas funções extremamente importantes para o processo de manutenção, né, do processo de espermatogênese e espermiogênese. Então, para dar uma explicação melhor para vocês, eu peguei essa imagem também lá do Junqueira, mostrando aqui então o desenho de novo. Olha, vamos ver, entender que a gente está falando, essa estrutura aqui em cima é a hipófise, tá lá no cérebro, né? E aqui esse vão seria todo o seu corpo, né? E aqui embaixo a região dos testículos, né? Então a gente tem
o intestício com as células intersticiais, antigas células de Leydig, e aqui a gente tem o epitélio germinativo, dentre os quais essas células a gente tem a célula de Sertório, tá? Então, em resposta à estimulação hormonal, a hipófise produz os hormônios chamados FSH e LH, e a hipófise responde ao hipotálamo, então vem o estímulo pelo hipotálamo, e aí a hipófise produz o FSH e LH. Então, o FSH vai ter uma função e o LH outra distintas. O FSH, hormônio folículo estimulante, vai estimular as células de Sertório a produzirem a ABP e o hormônio inibina. Então, aqui a ABP e a inibina. A ABP vem, ó, produzida aqui e se gruda na testosterona que está sendo produzida aqui pelas células intersticiais, não deixando que toda a testosterona produzida entre na corrente circulatória. Por outro lado, e produz a inibina. Já vou falar da função da inibina daqui a pouquinho. E, por outro lado, ela também acontece a liberação pela sua hipófise do hormônio luteinizante, chamado LH. O hormônio LH, ou luteinizante, ele faz a estimulação, então, das células intersticiais. Elas que estimulam a produção da testosterona. Então, hormônio luteinizante no homem estimula a produção da testosterona. O hormônio folículo estimulante induz a célula de Sertório a produzirem a ABP e a inibina. E para que serve a inibina? A gente já falou para que serve a ABP. Vamos deixar a testosterona fugir daqui. E a inibina? A inibina, ela é o hormônio que, quando a gente aumenta muito a concentração dele, olha a setinha dele, ó, produzido pela célula de Sertório, ela vai lá na hipófise dizer, amigo, chega, não precisa mais produzir FSH e LH, não, porque a gente já tem quantidade suficiente lá para produzir uma determinada quantidade de espermatozoide. Aí diminui a quantidade de FSH e LH, quando começa a ficar bem pequenininha, começa a produção de novo. Então, esse aqui é um ciclo que permanece a partir do momento em que o indivíduo do sexo masculino, ele entra nesse processo de maturidade sexual, tá? Então, a inibina inibe principalmente o FSH. De novo, saiu daqui da formatação, não sei porquê, tá? Então, é para isso que serve esse hormônio. Então, agora que a gente já sabe como é que é produzido o gameta masculino, vamos falar do gameta feminino. Vocês têm alguma dúvida até aqui? A gente pode seguir? Não havendo manifestação de dúvida, eu vou seguir, tá? Como é que a gente faz o processo, então, de formação do ovócito? Lembra, gente, não chama de óvulo. O óvulo é a célula resultante da fusão do pronúcleo masculino, o espermatozoide, com o ovócito, que é o feminino, né? Aí forma um óvulo. O gameta feminino é chamado de ovócito, tá? Então, a gente vai falar desse processo de formação do ovócito chamado ovogênese. Como a gente fez para o masculino, o sistema genital feminino, ele é formado basicamente por esse órgão bem central aqui, ó, fica bem no centro do corpo, que é o útero. A partir do útero, a gente tem associado a ele duas regiões de tubas, né? De regiões que são como canais, né? De condução. A gente vê que é um canal que aqui no meio ele é funilado, mas nas suas extremidades ele tem como se fossem umas mãozinhas, que são as regiões de fímbria, que estão ligadas aqui nos ovários. Não ligadas fisicamente, elas são próximas aos ovários. E os ovários, por sua vez, eles são fixados por meio de um ligamento chamado ligamento redondo ao útero, tá? Não sei se está dando para vocês verem aqui pronto, aqui fica melhor, ó. Tá ligado aqui no útero, tá? Então, quando o útero começa a expandir na gravidez, isso aqui começa a esticar e a mulher sente uma certa dorzinha aqui, né? Uma contração, tipo uma cólica, mostrando que o útero está se expandindo, certo? Então, agora vamos focar nos órgãos reprodutores. Lembrando que se a gente estivesse estudando o sistema reprodutor feminino, a gente também falaria das mamas, tá? Mas aqui a gente está falando especialmente do processo de ovogênese, então não cabe fazer referência às mamas. Então, como componente do sistema reprodutor feminino. Não para o assunto da aula, né, que é a gametogênese. Então, a gente está falando aqui, nós vamos falar desse órgãozinho depois, um pouquinho dele, mas no processo de ovogênese a gente vai considerar somente esse aqui, ó. Ligado aqui, ó, ligamento redondo, aqui o ligamento, ó, ligamento do ovário, ligando o ovário ao útero. Vamos prestar atenção somente a esse órgão hoje, tá? Esse aqui. Lembrando que esse órgão é produzido lá durante o desenvolvimento embrionário e nós vamos ver que a partir dele são formadas células, gametas, né? Que ainda não estão maduros totalmente, mas a menina vai acumulando, né? A formação desses ovócitos
em várias fases, e ela vai armazenar isso aqui em uma fasezinha específica, armazenar até chegar na puberdade. Quando chegar na puberdade, a gente vai ver o que acontece, certo? Mas só reconstituindo aqui, recapitulando, se o ovário, né, tem isso, vocês vão ver que tem o ovócito, tem várias fases, ó, tem desenhos diferentes, depois eu vou explicar cada fase dessa para vocês. No momento que acontece a ovulação, o ovócito liberado, você vê que ele não é liberado sozinho, o ovócito seria essa célula laranja aqui. No entorno dele tem uma proteção da zona pelúcida e da corona radiata, né? É um conjunto de células. Ele é capturado pela fímbria e aí na tuba acontece o processo. Se acontecer o processo de fertilização, a gente já começa o processo de divisão das células aqui. E aí esse embrião ele faz o processo de nidação, que é fixação aqui na cavidade uterina, né? E não havendo a presença de espermatozoide aqui para poder fazer a fertilização, esse ovócito vai durar por 24 horas apenas, depois ele sofre a apoptose e aí segue a vida, né? Conforme a gente vai falar ao longo desse processo, dessas aulas que a gente vai falar sobre fecundação e também, além da gametogênese hoje, né, o outro assunto é a fecundação. Então vamos olhar especificamente para o ovário. A gente está vendo aqui um desenho esquemático do ovário, mostrando uma linhazinha de fora para dentro, uma linhazinha azul, depois uma linhazinha cor de rosa. Essa linhazinha azul aqui, ela é um tecido conjuntivo, que está bem pequenininho associado com um epitélio. Então, você vê que a partezinha do epitélio, a parte externa, inclusive a gente consegue ver ele aqui, ó, chamado epitélio germinativo, mas ele não faz parte absolutamente de nada envolvendo a formação dos gametas, tá? Não sei por que deram esse nome, gente, é o nome que deram, epitélio germinativo. Então, são essas células aqui, ó, epitélio simples e cúbico, que é a camada mais externa do ovário. Abaixo do epitélio, a gente tem que ter o quê, ó? Essa túnica, que a gente chama de túnica albugínea, que é o tecido conjuntivo que tem que dar sustentação para o epitélio, né? Lembra? Todo epitélio tem necessariamente que estar associado com o tecido conjuntivo. Então, é isso que a gente viu ali inicialmente. Então, de fora para dentro, um epitélio, depois o tecido conjuntivo. E aí a gente vai ver que tem muito tecido conjuntivo aqui no entorno, ó, essas células aqui, ó, mostrando o tecido conjuntivo. E de permeia no meio, né? No meio dessas estruturas enormes aqui, ó. Cada estrutura dessa que eu estou mostrando para vocês aqui, passando o laser, inclusive a gente está vendo aqui várias fases também, ó. Essas células aqui, essas estruturas, na verdade não são células, porque é mais de uma célula que está presente aqui, são essas aqui, ó. Eu já inclusive usei para poder mostrar para vocês, para a classificação de epitélio simples e pavimentoso, tá? Então essa estrutura aqui a gente está vendo, olha, vou aumentar agora, sair do desenho, vou mostrar só essa fasezinha aqui para vocês, essa aqui. A gente tem o epitélio germinativo, embaixo dele um tecido conjuntivo. Essa célula enorme que a gente está vendo aqui é um ovócito. E esse ovócito ele está acompanhado de uma camadinha de células simples, ó, uma camadinha só de células. E células essas bem pavimentosas. Então, quando a gente faz um ovócito, um conjunto de células, que é uma camada só no entorno do ovócito, tá? De um epitélio simples e pavimentoso, então a gente misturou o ovócito com um conjunto de células epiteliais. Então, a gente não pode falar em célula, a gente está falando de uma estrutura, né? Então, essa estrutura aqui é chamada de folículo. Como ele é o primeiro folículo formado, ele é chamado de primordial. Então, folículo primordial, ele é formado pelo ovócito, mais uma camada de células, que a gente chama de células foliculares, porque são células que formam o folículo, tá? Então, essas células foliculares aqui, ó, formam essa estrutura que são os folículos primordiais. E isso aqui a gente vai nascer com isso, tá? As meninas vão nascer, as fêmeas vão nascer com esse folículo primordial. Quando entrarmos na idade da maturação sexual, lá na menarca, 3 meses antes de acontecer a nossa primeira menstruação, às vezes um tempo até maior que esse, aí a nossa hipófise já começa a liberar hormônio, começa a estimular alguns desses folículos aqui a entrarem no processo de maturação. Então, para formar esse ovócito aqui, o que acontece primeiro? Então, vamos primeiro saber como é que forma um ovócito, né? Então, a partir de uma célula primordial, uma célula totipotente também, como eu falei para vocês, igual, totipotente não, perdão, pluripotente, como acontece nas espermatogônias, a gente tem uma célula dessas também, mas que estão lá no embrião feminino, no embrião ainda, que chamadas ovogônias ou oogônias. Tem gente que gosta de colocar esse V aqui, célula, como se fosse a célula ovo, né? Ovogônia ou oogônia, as duas formas são corretas. Então, são células diploides,
Células que contêm toda a informação de como que forma o corpo, né, desse organismo. Lembrando que a gente está dando foco principal aqui para o organismo Homo sapiens, né? Então essas células sofrem várias multiplicações, formando outras iguais a elas, várias ovogônias. Até chegar um momento, que depois eu vou especificar melhor para vocês, que ela vai sofrer uma fase de, primeiro só multiplicação, depois ela começa a crescer. Olha o tamanho dela, como é que ela fica grande. Só que quando ela começa a crescer, ela não só cresce em volume, ela também entra no processo que a gente vai chamar de meiose, né? Então vai entrar no processo de meiose 1. Isso tudo, pessoal, está acontecendo antes do nascimento. Olha aqui. É muito importante, no caso feminino, que a gente fique atento às fases que estão acontecendo. Ó, essa fase de multiplicação e crescimento do ovócito 1 acontece antes do nascimento. Depois a gente vai ver que acontece outras questões. Mas para a formação do ovócito, para uma célula aqui ser uma célula de haploide, acontece essa meiose 1. E essa meiose 1 fica incompleta, né? Então, na verdade, é uma célula ainda diploide, né? A gente está na meiose 1. Ela para na meiose 1, enquanto a gente ainda está lá no útero materno. Lá na infância, inicialmente, né, mais próximo da região da época da puberdade, esse ovócito que estava aqui, ó, bloqueado em prófase 1, então ele ficou parado em prófase 1 desde o momento que você nasceu. Quando a gente entra na maturidade sexual, então aí vai variar, né? Agora tem meninas menstruando com 8 anos, 9 anos, enfim. Então, tem uma mudança, né, de uma estrutura de maturação sexual na população humana. E a gente vai fazer uma indução agora, hormonalmente falando. Daqui a pouco eu vou mostrar aquele eixo de hormônio igual eu fiz para o masculino, em que a menina começa a receber um estímulo do hormônio folículo estimulante. Olha o nome, hormônio folículo estimulante, por isso que a gente usa esse nome, né? O hormônio folículo estimulante é aquele que estava estimulando lá a célula de Sertoli. Aqui vai estimular o folículo mesmo a entrar no processo de maturação. Então, da meiose 1, ela completa a meiose 1 e começa a entrar em meiose 2. E só vai terminar a meiose 2, gente, se a gente fizer o processo de fecundação. Então, os ovócitos, eles só entram em meiose 2 e tornam células haploides e tal, com essa potencialidade de formar um outro organismo se houver o processo de fecundação. Só na fecundação aqui que a gente avança para finalizar a meiose 2. Tá? A meiose 2 ela é estimulada durante o processo de maturação desse folículo, que acontece mensalmente. Então, durante a cada ciclo menstrual, um grupo de ovócitos vão começando a sofrer o processo de maturação. Lembra que esse processo de maturação acontece durante 90 dias. Então, durante esse tempo, umas células estão mais adiantadas que as outras, e aí lá no dia de acontecer a ovulação, somente um folículo ovula. Os que estavam mais próximos em termos de maturidade, eles podem entrar no processo que a gente chama de atresia, eles morrem, e outros ainda estão muito atrasados para poder fazer a ovulação. Então, eles ainda continuam recebendo estímulo hormonal para no mês seguinte poderem concorrer a esse único folículo que vai sofrer o processo de ovulação. Então, normalmente, toda fêmea, a fêmea feminina do Homo sapiens, ela ovula uma vez só. Outras fêmeas, aí, a gente considerando, mesmo no grupo de mamíferos, a gente tem ovulações múltiplas, né? Tanto é que, normalmente, as gestações são múltiplas. No caso do Homo sapiens, o nosso útero foi feito para desenvolver um organismo só. Então, por isso que, normalmente, quando fala que tem gêmeos, eles chamam de gestação de risco, por mais saudável que seja a mulher e os embriões, né? Porque o útero, ele foi feito para caber um organismo só. Então, são só classificações clínicas, tá, pessoal? Não é para a pessoa ficar com medo, não. Obviamente, né? Mas são classificações necessárias. Então, vamos ver como é que esse processo vai acontecer. Vamos ver informações. Então, lá no nosso ovário, no primeiro mês de desenvolvimento, enquanto a mãe ainda nem sabe que está grávida de menina, às vezes ela não sabe nem que está grávida ainda, algumas células, são células, essas que vão ser células primordiais, né, aquelas células germinativas do tipo células pluripotentes, da região do saco vitelínico, elas vão começar a formar as ovogônias. Um mês depois, nós já temos pelo menos 600 mil ovogônias. Passando mais um mês, essas ovogônias, que vão já sofrendo processos de divisão,
elas param a sua primeira divisão meiótica na prófase, conforme eu tinha falado para vocês, formando, então, aqueles ovócitos que a gente chama de ovócitos primários. Agora, já envolvidos por células foliculares, que são aquelas células epiteliais. E elas continuam crescendo. Elas podem chegar até um número de, por exemplo, 7 milhões de ovogônias. Mas quando a gente nasce, e ainda continua um pouco esse processo pós-nascimento, algumas dessas ovogônias, elas diminuem o número delas. Muitas entram no processo que a gente chama de atresia, está escrito aqui embaixo, atresia. E aí, no 7º mês de vida, esse número pode cair para a casa dos milhares de novo. Então, na puberdade, quando a menina começa a pegar essas células, aqueles ovócitos primários, são ovócitos primários, lembra? Pararam na prófase 1. São revestidos por uma camadinha única de células bem achatadinhas, células pavimentosas. Só tem uma camada de células em torno dela, essa estrutura toda, chamada folículo primário. O ovócito é a célula central e as células que no entorno do ovócito são chamadas de células foliculares. Quando a gente começa a fazer, então, agora, a continuidade desse processo de maturação dessas células germinativas, é quando a gente entra na puberdade. Daqueles 7 milhões que a gente produziu lá no desenvolvimento embrionário, a gente pode nascer com poucos milhares, conforme eu falei para vocês, em torno de 300 mil. A gente vai perdendo ao longo da vida, essas células vão morrendo. Ainda na infância, inclusive. Então, 300 mil ovócitos primários que a gente começa. As mulheres têm em torno de 40 a 45 anos de vida reprodutiva. Significa que durante 40 e 45 anos elas estão recebendo estímulos para amadurecer cada um desses ovócitos primários. Só que sabe quantos a gente, em média, a gente amadurece? Somente 8 mil ovócitos. Os outros são todos perdidos também por processos de seleção. Ah, não está legal, não está muito bom. Esse entra em apoptose. Ou entraram 2 ao mesmo tempo em desenvolvimento muito bons, mas um prevalece. E até hoje, olha que eu já trabalhei, estudei muito sobre reprodução, a gente não sabe explicar por quê. O que faz um folículo ser dominante em relação aos outros? Significa, por que ele ovula e os outros não? Entra em processo de morte, tá? Nós ainda não sabemos explicar o que faz ele ser o escolhido, tá? O único folículo que vai ser liberado. Esse aqui, ó. Esse que a gente tá vendo grandão aqui, ó. O ovócito aqui no meio. Uma camada de células em torno dele. Esse monte de líquido que vocês estão vendo aqui é estrógeno, tá? E ainda camadas de células protegendo ele. Eu vou mostrar cada uma dessas fases para vocês daqui a pouquinho. Então, ao longo da nossa vida, desse tempo de reprodução, a gente vai ovular só 450 ovócitos. A gente amadurece 8 mil, mas ao longo dessas fases que eu ainda vou apresentar para vocês, de ovócito primário ou secundário, antral, enfim, os nomes que a gente vai ver, a gente só vai ovular 450 vezes, possivelmente, né? De milhões, a gente para nesse número aqui. Então, acontece um processo seletivo muito intenso dentro do nosso ovário para escolher sempre o melhor. Por isso que a gente ovula um só. Mas esse que é ovulado, ele é considerado de qualidade superior, tá? Em termos de qualidade de DNA, que eu estou me referindo, obviamente, tá? Então, vamos começar a entender um pouquinho melhor esse processo. Durante o desenvolvimento embrionário, a partir do saco vitelínico, foi formado a ovogônia. A ovogônia sofreu, né, algumas mitoses, várias mitoses, formou uma população enorme de ovogônias, e depois essas ovogônias começam a entrar no processo de meiose 1, mas param na primeira etapa da meiose 1, que é a prófase. E ao longo desse processo, que ela estava, né, sofrendo a meiose 1, ficaram algumas células epiteliais se desenvolvendo do lado desse ovócito, que é isso que a gente está vendo aqui, é o ovócito e essas células epiteliais no entorno dele, tá? Chamadas células foliculares. Mas todo mundo para, essas células foliculares também ficam ali só fazendo a informação suficiente ou o metabolismo suficiente para a sua sobrevivência. Metabolismo basal, mesma coisa para o ovócito. Metabolismo basal. Então, aqui, essa estrutura formada por um ovócito e por células foliculares, a gente chama de folículo, tá? Então, essas células foliculares, inicialmente chamadas foliculares, depois, posteriormente, nós vamos chamar células granulosas, por isso que está entre parênteses, mas um iniciozinho assim, ó. O ovócito com uma camada de células apenas, chamada então de folículo primordial.
Quando a gente entra na puberdade, vem lá da nossa hipófise aqueles hormônios que a gente já falou, o hormônio folículo estimulante, primeiro, nesses primeiros 14 dias do nosso ciclo menstrual. E para quem ainda não sabe, ciclo menstrual é considerado o dia 1 do ciclo menstrual, o dia que você menstrua. Então, suponhamos que eu menstruei no dia 1º do mês. E aí eu menstruo de novo no dia 29 do mês. Significa que, então, do dia 1 até o dia 28 eu tive no ciclo. Dia 29 começa dia 1 de novo e eu começo a contar de novo. Então é assim que a gente conta o nosso ciclo, do primeiro até o último dia, né? E normalmente ali no meio desse período é que acontece o processo de ovulação. Lembrando que é no meio mesmo, então a gente pode variar 3 dias antes ou 3 dias depois, então a gente considera, para quem usa a tabelinha como método anticonceptivo, considera o dia, se forem 7 dias, né? Que a gente está considerando 3 dias antes depois do dia da ovulação, o dia X seria o dia 4, 3 dias antes, 3 dias depois, sem relação sexual desprotegida, porque senão pode acontecer o processo, pode acontecer a fecundação, tá? Então, vamos ver aqui os ovócitos. Então, a gente tem um ovócito primário, com uma camadinha de células apenas. Aí a gente entra na puberdade, vem o hormônio folículo estimulante, aqui é o FSH, ó. Esse FSH, ele vai estimular essas células que estavam assim achatadinhas, estavam tudo quietinhas. A gente passou anos com elas assim, bem quietinhas. Isso vai durar muitos anos, gente. Agora eu mesma, na fase de vida que já estou, ainda tem folículo primordial e está recebendo FSH para poder fazer essas células crescerem. Então, todas nós, mulheres, todas as fêmeas vão ter esse processo, assim, células de várias fases, né? Folículos, perdão, não células, folículos de várias fases dentro do nosso ovário. Então, essas células aqui primordiais, quando a gente está falando, começando a vida sexual dessa fêmea, dessa mulher, a gente está considerando que essas células foliculares agora então receberam o hormônio folículo estimulante e elas entenderam que não era mais para elas ficarem ali só fazendo o metabolismo basal. Vamos aumentar nosso metabolismo. A primeira coisa que elas fazem é deixar de ser células achatadas assim, ficam células cúbicas. Ó. Aumenta o volume, só o volume. Ninguém duplicou aqui, é o mesmo número de células, só que essas células deixaram de ser pavimentosas e tornaram células cúbicas. Aumentando aqui a quantidade de organelas. Aí agora sim, elas estão fortalecidas para poder fazer divisão. Então ainda sobre o estímulo da FSH, elas começam a se duplicar, formando camadas múltiplas de célula. Então, você tem um ovócito, inicialmente com uma camada de célula, e aí você passa a chamar esse folículo agora de primário unilaminar, que você só tem uma camada de células, e depois você vai aumentando essa camada, inclusive aumentando a quantidade de hormônios aqui dentro. Então, eu vou mostrar cada fase dessa separadinha para ficar melhor, tá? Então, a partir dessas células aqui, dessa estrutura dos folículos primordiais, que são aqueles que a menina já nasce com eles, né, que a mulher já nasce com eles, que a fêmea já nasce com eles, a gente tem uma camada só de células pavimentosas aqui no entorno. A partir do momento que ela recebe o hormônio folículo estimulante, então entra na maturidade sexual, essas células aqui de achatadinhas, ó como é que elas começam a aumentar de volume, formando células assim, ó, ficando células cúbicas, mas ainda uma camada de células. Mas agora eu já não chamo mais esse folículo de primordial. Ele já foi acionado, agora não tem como voltar atrás. A partir daqui ele tem que tentar evoluir. Pode ser que ele morra antes de chegar à fase de maturação. Mas, enfim, ele não tem como voltar mais, tá? Não tem como voltar a ser uma estrutura quiescente, uma célula que está, uma estrutura adormecida, metabolicamente falando. Agora ele foi acionado. Então, essas células aumentam de volume, né? A gente sofre um processo que a gente chama de hipotrofia, aumento do volume das células, mas ainda não tem multiplicação das células, a manter o mesmo número de células. E aí ele passa a ser chamado agora de folículo primário unilaminar. Uni porque só tem uma célula, uma camada de células, perdão. E lâmina ou camada, tá? Unilaminar significa uma camada de células. Então mantém uma camada de células só que agora cúbicas, tá? E olha a cara do ovócito aqui, gente, como é que ele era e como é que ele começa a ficar um pouquinho diferente. A gente vai ver uma outra alteração que vai acontecer agora, ó. Então, o folículo primário sai de uma célula pavimentosa, forma uma célula cúbica. E no entorno do ovócito, olha o que acontece, ó. Aqui nos ovócitos primários do folículo primordial, você não via nada entre o ovócito e as células foliculares. Agora você vê essa camadinha aqui, ó, rosa. Isso aqui já começa a formação da zona pelúcida, é uma camada de glicoproteína formada pela secreção dessas glicoproteínas. Quem produz a glicoproteína? O próprio ovócito e as células epiteliais, tá? São as células foliculares. Então, você começa a ter 3 estruturas agora no folículo.
as células foliculares, que agora são cúbicas, a zona pelúcida e continua o ovócito primário, tá? Aqui, em termos de meiose, tá de boas, ele continua de boa aqui, continua em meiose 1, tá bom? Ok. E aí, ele continua se fortalecendo. E essas células agora começam a crescer, não só em volume, mas também em número. E a gente vai formar o folículo, que ainda continua primário, meiose 1, evoluindo na meiose, tá, gente? Ele já saiu da prófise, está andando nas fases da prófise, da meiose, perdão. E agora, então, ele começa a formar mais células aqui da camada folicular. Então, ele é um folículo que a gente chama folículo primário, só que agora a gente chama de multilaminar, porque tem múltiplas camadas. Olha a quantidade de camadas. Então, a gente, de novo, tem o ovócito, a zona pelúcida e múltiplas camadas aqui de células, tá? Então, ele também pode ser chamado de folículo pré-antral. Por quê? Porque antro significa espaço, buraco. E quando você olha, você não vê buraco nenhum. Você só vê o ovócito, com o núcleo dele, a zona pelúcida dessas camadas de célula, tá? Então, o ovócito, o citoplasma dele é clarinho aqui, não tem buraco nenhum, não, tá? O espaço que vai se formar agora, que a gente vai chamar de antro, vai ser aqui entre essas células. Então, agora, a partir daqui, gente, a gente não vai chamar mais de célula folicular. Por quê? Porque eu tenho múltiplas camadas de células. E agora, cada conjunto dessas células vai fazer uma função distinta, né? Perdão. Então, um grupo de células vai ficar aqui grudada ainda no ovócito e outros vão ficar formando uma parede aqui para formar um folículo mais reforçado. Por quê? Porque dentro dele vai ficar cheio de líquido. Então, esse líquido vai fazer pressão na parede. Então, para proteger a parede, a gente reveste com células. Então, é o que a gente vai mostrar agora. Então, agora, a partir daqui, a gente inclusive finaliza, né? Aquela meiose 1 começa a entrar na meiose 2 e a gente vai chamar esse folículo agora de folículo secundário ou antral. Por que antral? Porque olha a carinha dele, gente, tem um antro, ó, tem um buraco aqui no meio, ó. Então, você tem aqui o ovócito, com o núcleo aqui, a zona pelúcida no entorno dele, um grupamento de células ainda que está começando a se organizar, cada uma no seu espaço, e esse materialzinho aqui dentro que é líquido, que é o estrógeno. De onde que vem esse estrógeno? Quem produz esse estrógeno? Eu já vou mostrar para vocês quem produz o estrógeno. Deixa eu só mostrar as características aqui ainda, tá? Então, por que a gente está chamando aqui, né, de folículo antral ou folículo secundário? Porque aqui dentro a gente tem o hormônio. E além desse hormônio aqui, tem um líquido que é produzido pelas próprias células, e essas células agora são chamadas já de células da granulosa, não mais células foliculares, células da granulosa, tá? E percebam que essas células agora têm divisões, ó, tem células que estão coladas aqui como se fosse na parede do folículo, e tem células que estão mais próximas do ovócito, como essa imagem aqui inferior. Vou até aumentá-la para vocês verem, ó. Mostrar essa imagem aqui que é linda para vocês, ó. Então, a gente tem aqui o ovócito, de novo, gente, isso tudo aqui, ó, tudo. Essa estrutura redondinha toda aqui. Além dessas células aqui, ainda tem essas camadas aqui de fora, tá? Tudo isso aqui é chamado de folículo, ó, tudo. Então, aqui a gente tem as células epiteliais, aquelas que são as células agora chamadas granulosa. Percebe que o citoplasma delas está meio clarinho? Porque essas células aqui vão converter um hormônio que é chamado de androstenediona, que é produzido lá na nossa suprarrenal. Essa androstenediona, ela vai ser convertida aqui por essas células aqui de fora, chamadas células da teca. Teca é igual capuz, é uma cobertura, né? Então, essas células que ficam formando um capuz em volta do folículo são chamadas células da teca. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o que elas fazem. Elas convertem esse androstenediona no estrógeno aqui, passa esse estrógeno aqui para as células foliculares e aí fica aqui, ó, armazenados dentro, elas vão jogando aqui para dentro, o líquido. E aí ele vai formando espaço. À medida que ele vai crescendo aqui dentro, ó, a quantidade vai crescendo aqui dentro do folículo, ele vai separando as células. Ó, veja essas células aqui já não tem mais contato com o ovócito, tá? Então vamos ver como é que fica, olha. Então fica um conjunto de células, que a gente chama de células granulosas, na parede, aderidas à parede, múltiplas camadas mesmo. O ovócito com a zona pelúcida, como está espessa essa zona pelúcida no entorno do ovócito. E veja que tem um conjunto de células grudadas aqui no ovócito, na zona pelúcida. Essa camada de células é chamada corona radiata, que parece uma coroa mesmo, que fica no entorno do ovócito. Ela
não desgruda do ovócito. Tanto é que na hora da ovulação sai ovócito, zona pelúcida e corona radiata juntas, tá? Percebam que no entorno aqui, então, a corona radiata é tudo isso aqui, ó, né? Esse círculo inteiro. A zona pelúcida e o ovócito. Tem um conjuntinho de células que é normalmente um número máximo de umas 3 camadas, estourando, acho que eu já vi 5, mas normalmente 3 camadas de células que ficam juntando o ovócito, a zona pelúcida e a corona radiata ao resto das células da granulosa. Para não deixar esse ovócito ficar solto, porque se ele ficasse solto, ele ficasse jogando, batendo aqui. Lembra que aqui dentro tem líquido, ele ficasse batendo dentro do líquido. Então ele fica ancorado ainda à granulosa por meio desse conjuntinho de células que é chamada cúmulos zoóforos. Então, cúmulos zoóforos é um conjunto de células que parece uma molinha que fica segurando ali a corona radiata, a zona pelúcida, o ovócito, aderido à própria parede, né? Aqui, ó, mostrando que está aderida com a parede do folículo, aderida às células da granulosa, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente tem, tá escrito aqui do lado, né, quem que são essas células e a função delas. Eu quero mostrar para vocês essa região aqui da parede do folículo. O que tem aqui? Como é que a gente produz estrógeno? Então, vou passar. Então, por isso que eu botei essa seta aqui. Vou mostrar para vocês no próximo slide o que acontece. Então, aqui, olha. Vamos ver de novo aqui, ó. Deixa eu pegar o laser. Novamente, a gente está vendo, ó, a região do antro, aquela parede que eu mostrei para vocês com as células da granulosa, né? Camada granulosa. E aqui aquelas células, aquelas camadas que eu falei para vocês chamadas de teca. Então, a gente tem colada aqui na granulosa células mais epiteliais, ó. São chamadas células da teca interna. E essas com formato mais fusiforme aqui, que parece um pouco tecido conjuntivo, que é da teca externa. Isso aqui, ó, é chamado de estroma, é aquele tecido que dá suporte, né? Então, é o estroma que está fora do folículo, mas fica no entorno dele, ó. Vigiando ali, protegendo o folículo como um todo. O que acontece é que essas células da teca interna, elas recebem esse hormônio esteroide, então já um precursor do estrógeno, chamado androstenediona. E ela pega essa androstenediona, passa para a camada granulosa. Aqui na camada granulosa, essas células da granulosa, elas têm uma enzima chamada aromatase. E essa aromatase ela é produzida por essas células em resposta à estimulação do FSH. O FSH também estimula isso. Então, o FSH estimula as células da granulosa a produzir aromatase. A aromatase, em contato com a androstenediona, converte a androstenediona em estrógeno. Então, o que você está vendo armazenado aqui dentro é estrógeno, tá? Então, é para isso que servem essas células. As células da teca externa a gente considera como se fosse proteção física. As da teca interna convertem um outro precursor ainda, a androstenediona, e a androstenediona depois é convertida na camada granulosa a estrógeno, que fica armazenado aqui dentro do folículo. Então, esse é o folículo que a gente está chamando de folículo antral ou folículo secundário, né? Esse aqui. E aí, à medida que você vai enchendo aqui de estrógeno, gente, ó, vai aumentando a quantidade de estrógeno, esse estrógeno começa a fazer uma pressão aqui em cima dessa parede folicular, né? Dessas camadas de células foliculares. E aí, o que acontece? A pressão é tamanha que rompe. E o folículo vai sofrer o processo de ovulação. Quando a gente está nessa fase aqui que o folículo ainda está empaturrado, né, de estrógeno, principalmente de estrógeno, a gente pode chamá-lo de folículo maduro, ou folículo pré-ovulatório, ou ainda folículo de Graafi. Como eu falei, a gente está evitando usar esses nomes. Eu chamo de folículo maduro. É muito difícil a gente pegar um folículo maduro, que é aquele que vai ovular. Então, é muito difícil a gente pegar. Normalmente, quando ele está nessa fase, ele ovula e passa muito rápido, tá? Então, quando a gente olha aqui, é o ovócito, zona pelúcida, né? Corona radiata aqui, o cúmulo zoóforos, essa partezinha só aqui, ó. E aí, aqui as células da granulosa, do lado de fora, as células da teca, certo? Para chegar nessa fase aqui, lembra que eu falei para vocês, 90 dias. E somente um folículo, você pode ter 15 desse jeito aqui, ó. Mas somente um ovula sozinho. Por isso que quando a gente vai fazer reprodução assistida, a mulher toma anovulatório. Ela toma hormônios para estimular o processo de maturidade, de maturação de vários folículos ao mesmo tempo. Porque se deixasse fisicamente acontecer, fisiologicamente acontecer, perdão, não fisicamente, fisiologicamente acontecer, aconteceria a maturação somente de alguns poucos, mas somente um ia ser dominante, ovular só um. E a gente quer capturar vários folículos, né? Vários desses folículos contendo esse ovócito secundário. Então, a mulher toma hormônio
para estimular vários folículos ao mesmo tempo e abreviar esse tempo. Então, normalmente, ela também usa um ano ovulatório para evitar o quê? Que aconteça o processo de ovulação. Porque se ovulou, pronto, não tem como pegar mais esse ovócito, não. E aí o médico vai entrar com um catéterzinho pela vagina, fura a parede vaginal, chega lá no ovário, captura esse líquido todo que fica dentro do ovário, gente. E aí vem aquele monte de folículo solto. E a gente pega esses ovários depois, ou esses folículos, perdão, separa esse monte de célula e fica só com o ovócito e com a zona pelúcida e um pouquinho de células da corona radiata. Se a gente for fazer determinada técnica, dependendo da técnica, a gente só fica com o folículo e a zona pelúcida, porque a zona pelúcida não se solta. Do folículo não, perdão, do ovócito, tá? Então, como eu falei para vocês, só um folículo vai ovular, excepcionalmente por causa dos gêmeos bivitelínicos, os bivitelínicos só, ou seja, aqueles gêmeos não idênticos, pode ser que a mulher ovule 2, tá? Ou trigêmeos, né? Ou mais, né? Que venham, mas isso entre aspas, com perdão da palavra, tá? É com um erro fisiológico, tá? Aconteceu um erro ali no processo de ovulação. Era para ter ovulado um e permitir ovulação demais. Não estou falando que a mulher que tem mais de uma gestação está cometendo nenhum erro. É o que normalmente acontece, geralmente, frequentemente, acontece a fecundação de um só. É o que é o esperado, tá? E aqueles outros que não sofreram o processo... Oi? Então, nesse caso, mulheres que tiveram gêmeos que não são da mesma placenta, vai ter uma tendência de ovular mais vezes também? Não. Pode ter acontecido aquele, entre muitas aspas, a palavra erro, tá? Pode ter acontecido aquele erro de ter mais de uma ovulação e naquele mês, mas não significa que vai se repetir, não. Os bivitelínicos, não. É mais comum de acontecer de as pessoas da família que tem gêmeos univitelínicos de acontecer daquela mesma pessoa, de outras pessoas da família terem mais univitelínicos. Mas o bivitelínico, não. Então, aquele folículo que não maturou, pessoal, ele vai entrar em atresia. O que é atresia? Ele vai entrar num processo como se fosse de involução. Ele começa a morrer. Então, esse folículo atrésico pode ser em qualquer fase. Pode ser naquela fase do folículo primário laminar ou aquele multilaminar. Qualquer uma das fases pode entrar em atresia, tá? Então, essas células param de se dividir, soltam-se aqui da camada basal, da lâmina basal, e o ovócito morre. E aí, todo o próprio ovário reabsorve essas células, tá? Acontece esse processo de reabsorção. Porém, quando acontece o processo de ovulação, essas fotos também são minhas, né? De quando eu trabalhava. Então, aqui, mostrando o ovócito, né? Secundário. Aqui um corpúsculo polar, não tem fecundação, por isso que só tem um corpúsculo polar. Tendo somente, vai ter o segundo corpúsculo polar quando tiver a fecundação. E essas células aqui no entorno, que eu deixei algumas células da granulose. Essa camada grossona aqui, ó, zona pelúcida. Aqui eu limpei tudo, ó, deixei só a zona pelúcida e o corpúsculo polar aqui junto com o ovócito. Isso aqui é para uma técnica, isso aqui é para outra técnica diferente, mas eu falo isso em outro momento. Então, quando acontece a ovulação, a gente teve o pico de FSH, teve ali uma quantidade aumentada de produção de estrógeno, e aí ao mesmo tempo que começa, quanto mais aumenta o estrógeno, a gente começa a produzir também um outro hormônio, lá pela nossa hipófise, que é o hormônio luteinizante. O que o luteinizante faz? Ele estimula a formação do corpo lúteo. E quem é o corpo lúteo, Rose? Quando o ovócito, com a zona pelúcida, a corona radiata, sai de dentro do folículo, aquilo que sobra é chamado de corpo lúteo. Então, o corpo lúteo é um folículo sem o ovócito, a corona radiata e a zona pelúcida, tá? Saiu o ovócito, o que sobrou ali de dentro, inclusive com aquele monte lá de hormônio que a gente produziu, tá? É chamado de corpo lúteo. Então, por isso que é chamado aqui, o hormônio é luteinizante, né? Ele estimula a produção aumentada ainda, mais produção ainda de estrógeno, aumenta muito o nível de estrógeno a ponto de romper, né? De fazer tanta pressão que rompe a parede do folículo e aí, então, a gente forma o corpo lúteo, tá? Então, essas células que ficam lá, elas começam a produzir, pessoal, uma quantidade aí de hormônio que mantém por um tempo ali o útero com um endométrio, que a gente vai falar daqui a pouco que é, né? Que é a camada de epitélio que reveste o útero. Durante esse tempo que está acontecendo essas alterações no ovário, lá no útero também, o FSH está estimulando a duplicação das células que revestem o útero. São células epiteliais, uma camada que a gente chama de endométrio.
Então, ele aumenta bastante a quantidade de células. A gente pode ter uma camada de até 10 centímetros, de pelo menos 10 centímetros de espessura. Se a mulher não consegue fazer 10 centímetros de espessura de endométrio, ela dificilmente consegue seguir com uma gestação. Porque o endométrio tem que ser bem espesso para poder o embrião nidar. Nidar é fixar, né, nesse tecido endometrial. Se ele não consegue nidar ali, porque às vezes o endométrio está muito rasinho, ou ele nida, mas o endométrio é muito fininho, não consegue sustentar, a mulher tem aborto, às vezes nem sabe que teve aborto. Teve a fecundação, teve a gestação, começou, mas ela não teve segmento, então ela nem, na própria menstruação daquele ciclo mesmo, ela tem a menstruação, já liberando, né, os restos embrionários e tal, sem ter havido o desenvolvimento completo, com formação de placenta, outros anexos. Então, esse corpo lúteo, ele mantém o estrógeno e estimula a produção de progesterona por um tempo, tá? Por até 15 dias. Aí, quando não tem nidação, porque quando tem a nidação, o próprio embrião começa a fazer, né, estimular a produção do hormônio que a gente conhece como HCG, né, hormônio da gonadotrofina coriônica humana. Então, para fazer o córion, né, uma das estruturas que a gente vai ver depois quando a gente for falar em segmentação, como é que acontece a formação do organismo. Então, quando acontece esse processo, ele estimula a produção desse hormônio chamado hormônio, o HCG, né? E aí o HCG é um hormônio que tem duas cadeias peptídicas, ele é formado de uma cadeia alfa e uma cadeia beta. E a gente consegue identificar a cadeia beta, por isso que a gente fala que vai fazer o beta-HCG. Mas existe a proteína alfa também, só que a gente identifica pela proteína beta. Então, quando tem essa produção, esse endométrio continua e acontece a divisão, o crescimento do embrião. Quando não, o corpo entende que não teve a produção do HCG, então o corpo lúteo também entra em processo de involução e aí começa a ser reabsorvido pelo ovário, tá? Formando o que a gente vai chamar de corpo albicans. Então, o que era um folículo ovulou e aí o que sobrou virou corpo lúteo. Quando esse corpo lúteo não vai continuar produzindo por um tempo nenhuma substância, porque não teve fecundação, não teve gestação, significa que esse corpo lúteo ele sofre involução e vai ser chamado de corpo albicans, porque fica branco o lugar. Albicans vem do albican, que é branco, tá? Que significa branco. Então ele vai ficar claro o lugar. Porém, se teve fecundação, esse corpo lúteo não vai virar um corpo albicans tão rápido. Ele vai durar por 4 ou 5 meses, ajudando a produção de progesterona para poder ajudar no processo de desenvolvimento embrionário. Mas, de novo, a gente vai falar melhor sobre esses aspectos quando for falar da formação do embrião. Então, as células da granulosa que ficaram, né, lá no folículo, elas continuam produzindo substâncias como, por exemplo, ácido hialurônico, que auxilia no processo ali de ter uma vedação desse folículo que foi rompido. Uma coisa importante é que essas células também completam, já falei para vocês, né, completa a meiose 1, começa a meiose 2 aqui, e só vai finalizar a meiose 2, que é a fase da metáfase, ela para em metáfase 2. Ela só vai finalizar aqui nessa célula, então está em metáfase 2. Ela só vai finalizar a fase da meiose 2 se houver a fecundação. E aí tem a formação do segundo corpúsculo polar. Então, quando eu pegava o ovócito, colocava em contato com o espermatozoide, ele estava desse jeito. Aí, no outro dia, eu ia na clínica, eu olhava de novo. Se tivesse o segundo corpúsculo polar, eu comemorava. Graças a Deus, fecundou. Às vezes, não fecundava. Então, esquece. Se não fecundou, não tem o que fazer. Se o contato do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino não resultou numa fecundação, a gente não tem mais o que fazer. Então, a gente descartava esse material. Aquilo ali não ia gerar um embrião. Só gerava embrião se a gente continuasse, né? Se conseguisse fazer o processo de fecundação e a gente conseguia visualizar como segunda bolinha dessa aqui, ó. O segundo corpúsculo polar. Então, eu já falei essas questões para vocês do corpo lúteo, tá, gente? Que dura até de 12 dias, sem fecundação, e tendo gestação até de 4 a 5 meses. Já expliquei isso, né? Então, o corpo lúteo ficam lá, aquelas células da granulosa, continuam produzindo com as células da teca, produzindo mais estrógeno ainda, para ajudar no processo de manutenção da gestação, né? Então, aqui é a imagem também do corpo lúteo, de novo, ó. De fora para dentro a gente está vendo as tecas, células da granulose que vocês não estão vendo em detalhes, porque está no menor aumento aqui nessa imagem, mas aqui eu peguei um quadradinho, eu peguei não, né? O autor pegou o quadradinho aqui e aumentou aqui, ó. Então a gente está vendo essas células aqui produzindo, que são produtoras, são aquelas da granulosa, né? Que conseguem converter a androstenediona em estrógeno, certo?
O corpo álbicas, aquele que eu falei para vocês, não havendo a gestação ou ao final da gestação, nos 4 ou 5 meses, o que era o corpo lúteo, vira essa estrutura aqui, ó, substituída totalmente de células epiteliais, vira todo mundo o tecido conjuntivo. As células epiteliais morrem e no lugar delas a gente põe o tecido conjuntivo. Então, quando a gente olha o nosso ovário, pessoal, a gente vai ver o ovário da fêmea, a gente vai ver muitas regiões de cicatrizes, pequenas cicatrizes, que é isso aqui, ó, o tecido conjuntivo que está substituindo onde antes tinha um monte de células, né? As células da granulosa, o próprio ovócito, dentre outras células. Então, a gente vai vendo pequenas cicatrizes, né? Então, uma maneira também da gente ver a questão da evolução do processo reprodutivo nessa fêmea, nessa mulher. Né? Vendo quanto mais cicatrizes tem, mais ovulou, ou seja, mais próximo ela já está do processo de diminuir e cessar finalmente, né, o processo reprodutivo, tá? Então, havendo aqui a liberação do ovócito, não tendo fecundação, o próprio ovócito entra em apoptose e aí acontece o processo menstrual, né? Então, porque não tem a produção de nenhum hormônio que faça o endométrio, que é essa camada central aqui do útero de revestimento, permanecer, não tem que fazer e aí acontece a fecundação, tá? Eu queria falar para vocês esse processo aqui, ó. Isso aqui é só um GIF, né, mostrando a fecundação. Mas lembra que a gente vai explorar a fecundação na nossa próxima aula de quarta-feira, tá? Eu fiz esse mesmo diapositivo, né, do mesmo autor, né, Junqueira e Carneiro, para poder falar como é que acontece a estimulação hormonal lá no corpo masculino. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui no corpo feminino, né? Então, o hipotálamo estimula a hipófise. O hipotálamo estimula a hipófise, libera um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotropinas, tá? Que o nome saiu aqui fora do lugar, perdendo, sempre está acontecendo esse processo aí de perder a formatação. O hormônio liberador da gonadotropina é esse aqui, ó, tá? GNRH, produzido lá no nosso hipotálamo. Aí ele vem na nossa hipófise, e a hipófise, em resposta à produção desse hormônio, né, do hormônio liberador de gonadotropinas, libera as tais gonadotropinas, ou seja, hormônios que vão atuar nas gônadas, seja no testículo, ou seja, no ovário. Nesse caso, especificamente, a gente está mostrando agora só no ovário, né? Então, produzir o hormônio folículo estimulante, o FSH, que vai estimular o folículo a sair daquela fase de primordial e virar um folículo maduro e fazer o processo de ovulação, né? Então, acontece, considerando a média da população humana mundial, considera-se que a maioria das mulheres tem um ciclo de torno de 28 dias. Rosa, mas eu tenho um ciclo de 33 dias, 34 dias. Não tem problema, cada pessoa é um e não tem erro nem acerto aqui. A gente fez uma média para poder entender melhor o processo de ovulação, tá? Então, considerando o meio do ciclo, conforme eu falei para vocês anteriormente, então considerando que seu ciclo é de 28 dias, lá no meio desse ciclo, espera-se que você vai ovular no 40º dia. Mas pode ser que você ovule no 11º, 12º ou 13º. Ou pode ser no 15º, 16º ou 17º. Então, esses 7 dias aqui pode acontecer o processo de ovulação. Não importa o dia da ovulação. Quando ovula, o ovócito só tem duração, vida útil de 24 horas. O espermatozoide dura 72 horas no corpo feminino. Então, você pode ter tido uma relação sexual desprotegida, então não faz uso de anovulatório, e não teve proteção, não usou camisinha, que é esse desprotegido que eu me refiro, e aí o espermatozoide fica no seu corpo por até 3 dias. Se você ovulou, depois disso, a relação sexual foi hoje, mas amanhã que você vai ovular, você pode engravidar? Sim, vou ovular só depois de amanhã. Ainda está atento das 72 horas, então a resposta é sim, você pode engravidar, tá? São essas perguntas que a maioria das vezes a gente responde desses adolescentes, tá, gente? Eles perguntam muito dessas coisas. Tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai falar sobre esses assuntos com os adolescentes, por causa do... Oi? Desculpa interromper. No slide anterior, você falou que você transforma o tecido conjuntivo causa pequenas cicatrizes no ovário. Isso, aqui. Conforme a idade da mulher vai passando, quer dizer que essas pequenas cicatrizes aumentam. Alguma probabilidade maior de crescimento do câncer? Não. Isso é fisiológico. Essa substituição é fisiológica, tá? Não traz aumento de probabilidade de desenvolver nenhum tipo de doença, não. Muito menos câncer, tá? Isso é uma substituição normal que a gente tem. Se você tiver uma cicatriz no seu corpo, olha, essa região que você tem a cicatriz, ela não significa que ela tem mais potencial de ser
de se tornar neoplásica, não. Ela tá mais protegida do que outras, porque a quantidade de material que você tem muito mais fibra, né? Fica muito mais denso. Então, não tem relação com doença, não, tá? É um processo realmente fisiológico, certo? Só fica com mais fibra mesmo. Então, voltando, gente, só para finalizar aquele meu raciocínio, quando vocês forem tratar desse assunto, toma bastante cuidado com as palavras que vocês usam, com o teor que vocês usam, porque às vezes você quer ser mais próximo, usar uma linguagem mais próxima dos adolescentes, ou criança, né? Tem que tomar bastante cuidado com a linguagem que a gente vai usar, para não parecer que você está estimulando que ninguém entre na atividade, né, tenha vida sexual ativa, tá? Você responder a dúvidas é uma coisa, né? Mas tem que tomar cuidado com como que você fala, porque tem que tomar cuidado com esse teor, né, da informação que a gente passa. A gente é muito responsável por aquilo que a gente fala, né? Então, nesse momento, às vezes, tem que meio que pisar um pouco em ovos, tomar bastante cuidado com a linguagem que a gente utiliza. Inclusive, porque pode vir pai e mãe atrás de você e falar que você falou isso com meu filho. Tem que tomar bastante cuidado, porque também lembra daquela do telefone sem fio, né? Você fala de um jeito, aquela pessoa já passa com outro teor para outro e vai aumentando aquilo lá, às vezes, de um jeito desproporcional. Então, tomar bastante cuidado, eles têm muitas dúvidas, normalmente as dúvidas são perguntadas individualmente. A gente faz umas feiras aqui na nossa disciplina de histologia na farmácia, uma feira que a gente chama de Expo Pharma, e um dos assuntos sempre é DSTs e STs, e gravidez não desejada, né? E aí, normalmente as pessoas, principalmente quando é menino, né, isso já é uma questão de dogma, né, já virou um dogma, como o dogma do DNA ser traduzido transcrito, perdão, em RNA e depois traduzido em proteína. Essa questão do masculino, né? Das vezes da criação que o homem tem recebido, ainda recebe, né? Então, às vezes, ele chega lá e a gente estava explicando certas coisas, os meninos só apresentando, e aí eles ficam caladinhos, fazem que entende tudo. E aí, se tiver menina por perto, aí então é que eles não perguntam nada. Aí depois que todo mundo, quando eles ficam olhando, se o stand fica vazio. Quando o stand fica vazio, vem um menino perguntar. Dificilmente vem dois. Eles têm que ser muito parceiros para ele ter coragem de admitir uma ignorância para o colega. Principalmente com relação à relação sexual. Ou vida sexual, de qualquer forma que seja, tá? As meninas não costumam ter mais coragem de fazer perguntas sobre esse assunto na frente de meninos mesmo, tá? Mas os meninos normalmente não admitem ignorância perto de meninas. Então, quando vocês forem trabalhar esses temas na sala, tenta fazer de uma maneira leve o suficiente. Oi? Sim, eu já vou buscar, tá? Obrigada. Gente, é que eu tô atrasada, vou buscar minhas filhas na escola. Aí vem me avisar aqui que eu tô atrasada, tá bom? Então, só para finalizar aqui, para a gente terminar, o hormônio, então, folículo estimulante, ele vai estimular o crescimento folicular, enfim, e vai acontecer concomitantemente, depois de um determinado período que ele está ativo, também a liberação do LH, que a partir daqui só tende a aumentar, até formar o corpo lúteo, que está no máximo dele do LH, e o FSH, perdão, começa a diminuir. E aí a formação do corpo lúteo, lembra que vai demorar, que a duração dele depende se a gente vai ter gestação ou não. Em tendo gestação, vai durar até 5 meses, e não tendo gestação, dura até no máximo 12 dias. E é isso. Tem alguma pergunta a fazer, pessoal? Vou tirar aqui já da gravação.